Uma pobre menina entra num restaurante carregando seu irmãozinho desnutrido nos braços. Ela olha para ele. O CEO bilionário diz: só sobrou um pouquinho. Ele não comeu nada. Em um dia. Por favor, o que ele faz a seguir faz todos chorarem. O Lumia, o restaurante, brilhava como uma joia na noite fria. Através de suas janelas de vidro, era possível ver as mesas cobertas com toalhas brancas. Tecidos, copos de cristal refletindo a luz suave dos lustres e elegância, pessoas saboreando pratos caros. Vítor Ail estava sentado sozinho em uma mesa de canto. Sempre. Seu impecável terno escuro contrastava com o vazio em sua expressão. Fazia exatamente um ano desde o acidente que lhe tirou a esposa e a filha. Um ano vivendo como uma sombra, o Matraí derramou mais vermelho. Encheu-lhe o copo de vinho. Mais alguma coisa, Sr. Ail? Vítor apenas balançou a cabeça negativamente. Sem se dar ao trabalho de olhar para cima. O movimento na porta de entrada não lhe chamou a atenção. Foi então que o educado silêncio do Lumière foi quebrado. Pequenos passos, hesitantes, porém determinados, cruzaram a rua. A sala de jantar. Uma menininha caminhava entre as mesas, carregando um menino ainda menor nos braços. Os clientes viraram a cabeça. Alguns surpresos, outros desconfortáveis. Lee se moveu. Ela avançava, com o olhar fixo em seu objetivo. Seus cabelos castanhos estavam despenteados, e suas roupas eram muito grandes para seu corpo frágil. Ela carregava seu irmão mais novo, Noah, com visível esforço, embora ela não demonstrou nenhuma intenção de o derrubar. Senhorita, a senhora não pode ficar aqui. O Matai aproximou-se rapidamente, bloqueando-lhe a passagem. Com um sorriso tenso, Lee passou por ele como se fosse apenas mais um obstáculo, continuando em linha reta. Seus grandes olhos fundos estavam fixos em uma única mesa, aquela onde Vítor Ail jantava sozinho. Sofia, a dona do Lumière, saiu da cozinha ao perceber a comoção. Era uma mulher de meia-idade com olhos penetrantes que ela não deixou escapar nada. Parecia pronta para intervir, mas algo a deteve. Havia determinação naquela criança. E Sofia decidiu assistir. Lee finalmente chegou à mesa de Vítor. Ele ainda não havia notado a presença dela, perdida em seus próprios pensamentos sombrios até que a pequena sombra apareceu. Foi derramado sobre a toalha de mesa branca. Vítor olhou para cima e congelou. A garota ficou ali parada, olhando diretamente para ele. Seus olhos fundos revelavam uma mistura de fragilidade e força, e o menino em seus braços parecia quase adormecido, com a cabeça apoiada no ombro da irmã. O que chocou, o que mais impressionou Vítor não foi o aparecimento repentino deles, mas sim o estado em que se encontravam. Mesmo sob a luz suave do restaurante, era impossível não notar. Sua pele pálida, os ossos salientes em seus pulsos e rostos, as roupas que pareciam emprestadas, muito grandes para corpos que haviam encolhido, e aquele olhar, um olhar de alguém que amadureceu rápido demais. Por um instante, ninguém se mexeu. Os outros clientes, a passageira Sofia, todos pareciam petrificados, como se estivessem testemunhando uma cena de outro mundo invadindo o seu. Então, com uma voz clara que não condizia com sua aparência frágil, Lee disse: só um pouquinho, ele não comeu nada há um dia, por favor. Não havia súplica em sua voz. Era quase uma exigência, como se ela estivesse simplesmente constatando um fato. Vítor precisava ser abordado. Vítor Ail era conhecido na cidade por sua expressão impassível desde a tragédia. O homem que nunca mais sorriu, o viúvo que mergulhou no trabalho e se isolou do mundo, o pai que perdeu sua filha, e com ela qualquer vestígio de emoção. Mas naquele momento, algo aconteceu em seu rosto, um tremor quase imperceptível. Ele olhou para Lee, depois para Noah em seus braços e de volta para o prato à sua frente, uma entrada cara que ele mal havia tocado. A mata finalmente reagiu, aproximando-se. Com passos firmes. Sr. Ail, peço desculpas. Chamarei a segurança e trarei comida para eles, interrompeu Vítor, com a voz rouca pela falta de uso para ambos. Sua voz ecoou pelo restaurante silencioso. O Matai ficou imóvel. Uma senhora em uma mesa próxima levou a mão à boca, com os olhos marejados de lágrimas. Um garçom que passava parou, pescando. Vítor rapidamente conteve a própria emoção. Você me ouviu? Continuou Vítor, agora olhando diretamente para o homem. Traga comida, para ambos. Sofia, que observava tudo da porta da cozinha, deu um passo à frente, seus próprios olhos ela brilhava com lágrimas nos olhos enquanto lutava para contê-las. Marcel, traga o jantar completo das crianças. 2 pratos. Seu olhar, os olhares de Vítor se cruzaram por um breve instante, um entendimento silencioso entre eles. Vítor gesticulou em direção à cadeira vazia. Do outro lado da mesa, ele disse: sente-se.
Lee não agradeceu. Ela não sorriu. Ela simplesmente sentou-se com cuidado, acomodando-no em seu colo. Seus movimentos eram precisos, como os de alguém acostumado a cuidar de outra pessoa. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas por discretos fungares. Um empresário sentado a uma mesa no canto virou o rosto. Ela se afastou, enxugando silenciosamente uma lágrima. O pianista no pequeno palco tentou retomar a música, mas sentiu os dedos tremendo sobre as teclas. Em poucos minutos, Marcel voltou com 2 pratos, cremosos sopa, frango desfiado com purê de batatas, legumes cozidos, comida simples, mas nutritiva. Sofia o acompanhou. Lee trouxe um pequeno copo de suco e outro de leite. Olhou para a comida e depois para Vítor, como se esperasse algo. Instruções ou condições. Ele simplesmente fez um gesto com a mão, indicando eles podiam comer. O que aconteceu a seguir despertou algo profundo em Vítor Ail. Algo que ele acreditava ter morrido há muito tempo. Lee não começou a comer. Em vez disso, com um cuidado quase reverencial, ela pegou uma colherzinha e começou a alimentar o irmão. Ela soprava em cada colherada para deixar esfriar. Ela testou a temperatura com os lábios e então ofereceu a Noah. Suas mãozinhas tremeram levemente, mas seus movimentos eram constantes. Uma jovem garçonete encostava-se na parede, chorando silenciosamente. O chefe de cozinha, um homem corpulento, conhecido por seu temperamento explosivo, apareceu na porta e tirou o chapéu em gesto de respeito. Você também pode comer. Vítor disse, com a própria voz soando estranha aos seus ouvidos. Lee ergueu os olhos para ele por um instante. Ele está pior. Desligado. 3 palavras simples carregadas com um universo inteiro de significados. Ele é pior. Uma declaração de alguém que assumiu mais responsabilidades do que sua idade justificava. Alguém que aprendeu a priorizar a necessidade do outro em detrimento da própria fome. Nossas lágrimas escorreram pelo rosto de Vítor, as primeiras desde o funeral. Ele não limpou. Talvez nem tenha notado. Na mesa ao lado, um casal de idosos dava as mãos, observando com atenção. Com os olhos marejados. Sofia permaneceu a poucos passos de distância, observando. Sua percepção era evidente. O olhar percebeu a mudança em Vítor. Não era óbvio, apenas um brilho diferente em seus olhos, um leve tremor em sua voz. Mãos fortes, uma atenção nos ombros que não estava presente antes. Algo estava acontecendo com aquele homem que havia se fechado. Ele se afastou do mundo. Quando Noah finalmente pareceu satisfeito, encostou-se no peito da irmã com sono. Com os olhos semicerrados, Lee começou a comer sua porção. Ela comia devagar, mastigando com cuidado, enquanto. Embora saboreasse cada pequena mordida. Mesmo assim, seus olhos permaneciam alertas, examinando o ambiente. Sempre voltando a Vítor, como se estivesse avaliando se essa oferta poderia ser retirada a qualquer momento. O restaurante mantiveram um silêncio reverente. Ninguém ousava falar alto, como se estivessem presenciando algo sagrado. O pianista finalmente encontrou as notas certas, uma música suave, quase uma canção de ninar. Vítor observou as crianças e algo adormecido. Despertaram dentro dele memórias que ele tentara ao máximo enterrar. A fileira de sapatinhos no armário. O som de risadas ecoavam pela casa. A sensação de uma mãozinha na sua. De onde você veio? Perguntou ele suavemente. Para quê? Para não assustá-los. Lee terminou de mastigar antes de responder. De lá fora, disse ela vagamente, apontando para a janela, para a escuridão além do brilho quente do restaurante. Onde estão seus pais? Um breve tremor cintilou em seu rosto, tão rápido que quase passou despercebido. Minha mãe está doente no hospital grande. E seu pai nunca o conheceu. Havia uma simplicidade brutal em suas palavras. Sem drama, sem autopiedade, apenas. Os fatos foram relatados como foram. Vítor assentiu levemente. Como você sabia quem eu era? Lee tomou um gole de suco antes de responder. Todo mundo conhece o Sr. Ail. Era verdade. Vítor Ail era muito conhecido na cidade. O empresário de sucesso que perdeu tudo o que lhe era querido numa noite tempestuosa, quando um motorista bêbado furou o sinal vermelho. O homem que enterrou a esposa e filha no mesmo dia e nunca mais foi vista sorrindo. Porque você veio até mim. A pergunta que realmente importava. Os grandes olhos solenes de Lee permaneceram fixos nos dele. Você ajuda crianças. Eu vi. No grande cartaz. Você doa dinheiro para ajudar crianças. A Fundação Ail foi criada depois da morte de sua família, administrada por seu assistente, foi uma forma de canalizar sua riqueza para o bem, enquanto ele se distanciava.
isolava-se de tudo e de todos, um dever que cumpria sem envolvimento pessoal. Vítor sentiu um nó na garganta. A ironia não lhe passou despercebida. Ele doou milhões para crianças que nunca conheceria. O encontro aconteceu quando os dois tiveram que ir a um restaurante de luxo apenas para fazer uma refeição. Sofia aproximou-se novamente, trazendo uma pequena sobremesa, pudim de baunilha com calda de frutas vermelhas. Ela a colocou diante das crianças com um sorriso gentil. Eu pensei. Você pode querer experimentar isso. É a nossa especialidade. Noah, que parecia quase adormecido, abriu os olhos ao ver a sobremesa colorida. Pela primeira vez, Vítor viu algo no rosto do menino. Em seu rosto, além da exaustão, havia um lampejo de alegria infantil. Lee olhou para Sofia. Com uma mistura de suspeita e gratidão. Obrigada, mãe. Sofia, disse a mulher. Corrigiu suavemente. Meu nome é Sofia. Por um instante, algo como um sorriso passou pelos lábios de Lee, tão fugaz quanto a luz refletia em um espelho. Enquanto as crianças compartilhavam a sobremesa, Lee mais uma vez ofereceu as primeiras colheradas a Noah. Vítor e Sofia trocaram um olhar significativo. Posso falar com vocês? Por um instante, perguntou Sofia baixinho. Vítor hesitou, olhando para as crianças. Ali mesmo, Sofia gesticulou em direção a um lugar perto do bar, ainda à vista da mesa. Elas vai ficar tudo bem. Vítor assentiu e seguiu Sofia, mantendo as crianças à vista. O que você vai fazer com, e depois? Perguntou Sofia sem rodeios, assim que eles estavam fora do alcance da voz. A pergunta pegou Vítor de surpresa. Ele não tinha pensado além do momento presente. Eu não sei. Sofia estudou. Seu rosto ficou tenso por um longo momento. Você não pode simplesmente alimentá-los e mandá-los embora. Vítor, eu sei. E ele sabia. Algo havia mudado nos últimos minutos. Algo que ele nem conseguia explicar para si mesmo. Essas crianças precisam ajuda. Ajuda de verdade. Sofia continuou. Olhem para eles. Estão desnutridos. Provavelmente sem teto, mãe hospitalizada. Se você ligasse para os serviços sociais agora mesmo. Não, interrompeu Vítor, surpreendendo ambos com a firmeza repentina em sua voz. Ainda não. Sofia ergueu com uma sobrancelha arqueada, avaliando-o. E depois? Vítor olhou de volta para a mesa onde Lee limpava delicadamente o rosto de Noah com um guardanapo depois que terminaram a sobremesa. Preciso pensar. Sofia colocou a mão no braço dele. O primeiro toque humano Vítor não recebia isso há meses. Vítor, eu sei que você está sentindo algo agora. Algo que você não sente há muito tempo. Mas essas são crianças de verdade com necessidades reais, não símbolos ou projetos. Suas palavras atingiram Vítor como um tapa. Sofia era certo. Claro. O que ele estava fazendo? O que ele estava sentindo? Ele mal conseguia cuidar de si mesmo no último ano. Como ele pôde? Vou ajudá-los, disse ele por fim. Ainda não sei como, mas farei isso direitinho. Sofia assentiu, parecendo aliviada. Você tem meu número. Uso. Quando Vítor voltou para a mesa, Noah estava dormindo no colo de Lee, e a garota lutava contra o próprio cansaço. Seu corpo pesado ao vê-lo se aproximar, ela abriu os olhos completamente. Obrigada pela comida, disse ela formalmente, como se tivesse ensaiado a frase. Vítor sentou-se, observando os dois. Para onde você vai agora, Lee? A menina ajeitou o irmão nos braços, preparando-se para se levantar. Temos um lugar. A mentira era transparente. Lee, disse Vítor suavemente, num tom que não usara antes. Faz muito tempo. Está frio lá fora e seu irmão está dormindo. Deixe-me ajudá-lo. Sério. Algo passou rapidamente pelo seu rosto. Medo, esperança, desconfiança, tudo ao mesmo tempo. Eles vão nos separar. Os adultos sempre nos separam. Vítor sentiu aquelas palavras. Como um soco no estômago. A amarga sabedoria da experiência de uma criança. Eu não vou, deixe isso acontecer, prometeu ele, sem ter certeza de como conseguiria cumprir a promessa. Você pode ficar comigo esta noite. Tenho um quarto vago, quarto. Amanhã, decidiremos o que fazer. Lee o estudou com olhos que parecia enxergar mais do que aparentava. Por fim, ela assentiu com a cabeça quase imperceptivelmente. Só por esta noite, ela concordou. E não vamos nos separar. Você não vai.
Vítor a tranquilizou, levantando-se e oferecendo a mão para ajudá-la. Ao saírem do restaurante, Vítor carregava um Noah dormindo, com Lee caminhando ao seu lado com passos cautelosos. Um gesto respeitoso. O silêncio se seguiu. A Matrai, que estivera tão preocupada com a presença das crianças, agora segurava a porta. Reabriu com renovada dignidade. Os clientes observavam, muitos com os olhos marejados. Sofia observava da porta. Ela viu o homem destruído que jantava sozinho todas as noites, agora partindo com um propósito, guiando uma criança pequena enquanto carregava outra nos braços. Não era salvação. Não era redenção. Foi apenas um momento de conexão humana. Mas para Vítor Ail, naquela noite fria, foi o primeiro passo para fora do vazio em que sua vida havia se transformado. Vítor fechou a porta de seu quarto. Casa silenciosa e vazia. O eco de seus passos na entrada de mármore parecia mais alto esta noite, como se a própria casa estivesse surpresa com seu retorno antecipado. Normalmente ele vagava pela cidade. Até tarde, evitando voltar ao lugar que costumava ser um lar e que agora era apenas um lugar para passar a noite. Horas. Ele colocou as chaves sobre a mesa do hall, o som metálico reverberando através das paredes. Ele acendeu apenas uma lâmpada, como sempre fazia. A penumbra tem sido sua companheira constante desde o acidente. A mansão a ele estava impecavelmente limpa. A equipe de limpeza aparecia 3 vezes por semana, mas havia um ar de abandono que nenhum produto de limpeza conseguia disfarçar. Era o abandono de um lugar que não era mais habitado, apenas ocupado. Vítor subiu as escadas lentamente, os degraus rangendo sob seus pés. No corredor do andar de cima, parou brevemente em frente a uma porta fechada. Ele sempre parava ali, sempre hesitava e sempre seguia em frente sem abri-la. O quarto de Olivia permanecera intocado desde o acidente, um santuário que ele não tinha coragem de visitar. Em seu próprio no quarto, Vítor não acendeu as luzes. Tirou o paletó, a gravata, seus sapatos. Ele sentou-se na beira da cama e olhou para a foto na mesa de cabeceira. Elisa e Olivia sorrindo em uma dia de piquenique, o último verão que passaram juntos. Como foi seu dia? Perguntou ele ao silêncio, um ritual que mantinha. Apesar de saber que não haveria resposta, desta vez ele tinha algo diferente para compartilhar com o silêncio. Eu conheci 2 crianças hoje, disse ele suavemente, olhando para a foto. Elas entraram no restaurante. A menina estava carregando o irmão mais novo dela em seus braços. Sua voz embargou ao se lembrar dos olhos de Lee, tão antigos em um rosto tão jovem. Eles estavam famintos, Elisa, e sozinhos. Vítor raramente se permitia sentir algo. Após o acidente, a dor foi tão insuportável que ele aprendeu a viver num estado de entorpecimento emocional. Era mais seguro. Daquele jeito. Mas algo derrubou essa barreira hoje. A imagem de Lee. Alimentar o irmão antes de comer, seu pequeno ato de sacrifício, havia despertado um eco de humanidade dentro dele. Ele se deitou sem trocar de roupa, encarando o teto. O sono não viria com a mesma facilidade de costume, mas quando finalmente veio, foi. Trouxe algo que Vítor temia e almejava na mesma medida, sonhos. No sonho, ele caminhava por um campo aberto sob um céu incrivelmente azul. O ar tinha aquela qualidade especial dos sonhos, mais vívido que a realidade, cores mais brilhantes, sensações mais intensas. No à distância, ele viu uma pequena figura correndo entre as flores silvestres. Seu coração quase parou quando reconheceu o amarelo. Vestido, as tranças balançando a cada passo. Olivia, ele chamou, sua voz sufocando-se de emoção. A garota parou e se virou, o rosto de sua filha, exatamente como ele se lembrava, como se o acidente nunca tinha acontecido. Seus olhos, idênticos aos de Elisa, brilhavam com alegria infantil. Papai, ela acenou, mas não correu até ele. Vítor começou a correr para alcançá-la, mas a distância entre eles nunca diminuía. Era como correr numa esteira, movendo-se em direções opostas. Direção. Não importava o quanto ele tentasse, ele não conseguia alcançá-la. Olivia, espere, implorou ele. Ela sorriu, não a ele se lembrou do sorriso travesso, mas um sorriso mais antigo, mais sábio do que a idade dela. Está tudo bem, papai, disse ela, com a voz clara como um sino. Você não precisa me segurar. Vítor parou, confuso. Não entendo. Você ficou parada por muito tempo, continuou Olivia. É hora de avançar novamente. Não consigo, respondeu ele, a dor em sua voz palpável mesmo em um sonho. Não sem você. Sem vocês dois. Olivia inclinou a cabeça, observando seu pai com uma expressão que misturava compaixão e determinação. Uma expressão que Vítor compreendeu com ao começo foi muito parecido com o de Lee no restaurante.
Algumas pessoas precisam de você agora. Ela disse simplesmente, assim como eu precisei de você uma vez. Antes que Vítor pudesse responder, ele acordou sobressaltado. O quarto estava escuro e silencioso. O relógio digital no criado mudo marcava 3h27 da manhã. Seu rosto estava encharcado de lágrimas, as primeiras que derramava em meses. Era a primeira vez que sonhava com Olivia desde o acidente. A primeira vez que ele ouviu a voz dela, mesmo que apenas em um sonho. Vítor sentou-se na cama, com o coração ainda acelerado. A sensação do sonho persistia. Não apenas a imagem de Olivia, mas também suas palavras. Algumas pessoas precisam de você agora. Ele se levantou, foi até a janela e recuou a cortina. A cidade dormia sob um céu nublado com algumas luzes ainda brilhando aqui. E lá. Em algum lugar por ali, provavelmente duas crianças pequenas tremiam de frio. Quando o primeiro raio de sol surgiu. Quando as nuvens se romperam, Vítor já estava vestido. Ele havia passado as horas restantes da noite pensando, recordando, sentindo. Pela primeira vez em um ano, permitindo-se sentir por completo. Ele atendeu o telefone e disquei um número. Sofia, é o Vítor. Desculpe ligar tão cedo. Sofia está com sono. Uma voz veio do outro lado da linha. Vítor, aconteceu alguma coisa. Preciso da sua ajuda, disse ele simplesmente. Me ajude. Encontre aquela garota. Houve um momento de silêncio. Então Sofia respondeu firmemente, estarei no restaurante em 20 minutos. O lumière estava vazio àquela hora, as cadeiras ainda viradas sobre as mesas. Sofia esperava na entrada, vestindo um casaco grosso para se proteger do frio da manhã, seus olhos estudaram o rosto de Vítor enquanto ele se aproximava. Você está diferente, disse ela. Comentou. Vítor não respondeu diretamente. Você tem alguma ideia de onde eles possam estar? Sofia assentiu. Eu tenho algumas hipóteses. Crianças nessa situação tendem a ficar perto de lugares onde podem encontrar comida ou abrigo temporário. Havia um abrigo a poucos quarteirões de distância, mas ela hesitou. Mas o quê? Eles separam os irmãos por idade e sexo. A menina mencionou que ela não quer se separar do irmão. Vítor sentiu um arrepio. Ele está pior. As palavras de Lee ecoaram em sua mente. Onde mais? Ele perguntou. Tem um parque perto do mercado público. Alguns moradores de rua ficam por lá. E também a Sofia. Ela mordeu o lábio, hesitante. Diga-me. O distrito comercial tem lojas com grande variedade de produtos. Toldos. Eles oferecem alguma proteção contra a chuva e o vento. Vítor assentiu. Bem, vamos começar pelo parque, depois o toldos. Sofia colocou a mão no braço dele, impedindo-o de continuar. Vítor, o que ele planeja fazer quando os encontrar? A pergunta o pegou de surpresa, embora fosse óbvia. Qual era o seu plano? Sério. Ele não tinha formado uma opinião concreta. Ele só sabia que precisava encontrá-los. Eu só não tinha certeza absoluta, admitiu. Mas não posso deixá-los na rua. O parque estava quase vazio, exceto por alguns poucos madrugadores. Trabalhadores passavam por ali. Não havia sinal das crianças. Vítor sentiu sua ansiedade crescer a cada minuto que passava. E se alguém os encontrasse antes de nós? Perguntou ele enquanto voltavam para o carro. E se eles fossem levados para um abrigo para passar a noite? Continuamos procurando, respondeu Sofia, sua calma acalmando a crescente agitação de Vítor. A área comercial começava a ganhar vida. Os funcionários das lojas abriram as portas de aço. Os varredores de rua limpavam as ruas. Calçadas. Sofia e Vítor caminhavam devagar, verificando cada recanto protegido onde duas crianças pequenas pudessem estar. Podem se esconder. São os primeiros a serem vistos. Ali, disse ela baixinho, apontando para uma loja de departamentos ainda fechada pela manhã. Seu toldo profundo criava um pequeno espaço protegido do vento. O coração de Vítor disparou ao ver a pequena forma no canto mais distante da entrada. Seria fácil passar por ela sem perceber. Sem perceber, avistaram apenas uma forma escura, facilmente confundida com sacos de lixo ou caixas descartadas. Aproximaram-se silenciosamente. Para não os assustar. A cena que encontraram partiu o que restava do coração de Vítor. Lee e Noah dormiram. Encolhida sob um cobertor fino e gasto. A menina estava do lado de fora. Seu pequeno corpo ela se curvou protetoramente ao redor do irmão. Uma mochila gasta servia de travesseiro para os dois.
Mesmo dormindo, o rosto de Liela mantinha uma expressão atenta, como se parte dela permanecesse em estado de alerta. Vítor ele se agachou lentamente à frente deles. O movimento suave foi suficiente para acordar Lee, cujos olhos se abriram instantaneamente, alertas. E pronta para defender seu irmão. O reconhecimento veio um segundo depois. Senhor, salve, murmurou ela, com a voz rouca de sono e frio. Olá, Lee, respondeu Vítor. Respondeu suavemente, estávamos procurando por você. A garota se sentou automaticamente, ajustando o cobertor em volta do irmão que ainda dormia. Seus olhos percorreram Vítor e Sofia, avaliando a situação. Situação com uma cautela que ia além da sua idade. Por quê? Perguntou ela simplesmente. A pergunta atingiu Vítor como um golpe. Por quê, de fato? Porque um homem que havia se isolado. Ele próprio, isolado do mundo por um ano, de repente se preocupa com o destino de duas crianças que mal conhecia. Porque ninguém deveria dormir assim, respondeu ele, gesticulando para o toldo, o cobertor fino, o chão frio, especialmente. Filhos. Lee não parecia convencida. Seus olhos permaneceram cautelosos. Onde estão seus, mãe? Perguntou Vítor, tentando um ângulo diferente. Uma pontada de dor cruzou o rosto da garota. Ela vomitou. A ambulância a levou. Ela nunca mais voltou. A brutal simplicidade dessa afirmação fez Sofia emitir um som suave. Algo entre um suspiro e um soluço abafado. Como, há quanto tempo? Perguntou Vítor gentilmente. Lee deu de ombros. Muitos dias. Eu perdi contagem. Noah começou a se mexer debaixo do cobertor, murmurando enquanto dormia. Lee imediatamente, ela se concentrou nele, ajeitando o cobertor e sussurrando palavras reconfortantes. Vítor trocou um olhar com Sofia. Uma decisão estava sendo tomada naquele instante. Sem palavras, disse ele, aproximando-se de joelhos para ficar na altura dela. Gostaríamos de ajudar. Você. Como? A desconfiança em sua voz era palpável. Primeiro, oferecendo-lhe um abraço caloroso. Um lugar para ficar, comida, uma cama de verdade. Os olhos de Lee se estreitaram. E então você ligará para o pessoas que separam irmãos. Vítor sentiu o coração apertar com essas palavras, a experiência ou o medo dela falando através delas. Uma vozinha de criança. Não, prometeu ele. Não vou deixar ninguém nos separar. Como posso confiar em você? Perguntou Lee, falando baixo para não acordar Noah. Vítor fez uma pausa, pensando, como ela poderia confiar nele. Um estranho que... De repente, ele apareceu oferecendo ajuda. Você não pode, admitiu ele finalmente. Ainda não. Mas estou pedindo que me dê uma chance de provar que mereço sua confiança. Lee ponderou as palavras dele, seu rostinho também. Séria para a sua idade. Ela olhou para o irmão adormecido e depois para o céu que ameaçava chover. Podemos ficar juntos? Ela perguntou. E havia algo tão vulnerável em sua voz que Vítor sentiu os olhos arderem. Sempre, ele respondeu. E naquele momento, ele percebeu que era uma promessa que pretendia cumprir, custasse o que custasse. Algo em Lee. O rosto dela relaxou. Não completamente, mas o suficiente. Ela assentiu uma vez. Vou acordar Noah, disse ela, já se movendo para fazê-lo. Então, Sofia deu um passo à frente. Deixe-me pegar suas coisas. Só havia o gasto de mochila e cobertor. Sofia o juntou enquanto Vítor observava Lee acordar gentilmente o irmão, explicando silenciosamente, disseram que estavam indo para um lugar quente. Noah abriu os olhos, confuso. Primeiro, sorriu ao reconhecer Vítor. O homem da comida, murmurou. Sonolenta, fazendo Vítor sorrir pela primeira vez em muito tempo. Sim, sou eu. Gostaria de tomar café da manhã. Comigo e com a Sofia. Noah assentiu com entusiasmo, agora mais desperto. Lee ajudou a levantar-se, alisando as suas roupas amarrotadas com gestos maternos que eram ao mesmo tempo comoventes e profundamente tocantes. Errado para alguém tão jovem. Enquanto se dirigiam para o carro de Vítor, Noah, agora totalmente acordado, tagarelava sobre panquecas. Lee ainda cautelosa e alerta. Sofia inclinou-se e murmurou, tem certeza disso? Vítor observou as crianças por um tempo. Momento. Eu sou. No carro, Noah adormeceu novamente, embalado pelo calor e movimento. Lee permaneceu alerta, olhando pela janela, ocasionalmente lançando olhares para Vítor e Sofia estavam no banco da frente. Vamos parar para tomar café da manhã? Perguntou Sofia.
Vítor olhou pelo retrovisor. E encontrou o olhar cansado de Lee. O que você acha, Lee? Quer agarrar tomar café da manhã em um café ou ir direto para minha casa? A palavra casa pairava no ar, carregada de significado. Não era apenas um lugar para ficar. Era uma casa que estavam oferecendo. Lee olhou para o irmão adormecido. Acho que ele precisa descansar primeiro. Então vamos para casa, decidiu Vítor, definindo seu rumo. Sofia, você poderia. Ligue para o Dr. Mills. Gostaria que ele examinasse as crianças o mais rápido possível. Sofia assentiu com a cabeça, pegando o celular. Enquanto dirigia pela cidade que despertava, Vítor sentiu algo se agitar dentro de si. Também. Um propósito, uma direção. A voz de Olivia, vinda do sonho dele, ecoou em sua mente. Algumas pessoas precisam de você agora, assim como eu precisei de você um dia. O vazio. O vazio que o ocupara por tanto tempo começava a ser preenchido por algo novo. Não era felicidade, ainda não. Mas talvez fosse esperança. E pela primeira vez em um ano, isso pareceu suficiente. O portão automático da mansão Aill abriu-se com um zumbido suave. Vítor dirigiu lentamente pela entrada de pedra polida, observando pelo retrovisor. Um espelho para as reações das crianças. Noah tinha acordado e olhava pela janela, com os olhos arregalados. Lee manteve sua postura habitual. Expressão cautelosa, embora Vítor tenha notado um lampejo de surpresa quando a casa principal surgiu completamente à vista. O Granizo Mansão era um imponente edifício de 2 andares com grandes janelas e uma fachada clássica. O jardim, meticulosamente cuidado, a manutenção era feita semanalmente, com canteiros de flores geométricos e árvores cuidadosamente podadas. Tudo estava impecável. Tudo estava sem vida. É aqui que você mora? Perguntou Noah, com sua voz pequena. Uma mistura de admiração e intimidação. Sim, respondeu Vítor simplesmente, estacionando na entrada circular. Sozinhos? Lee perguntou, com a voz baixa. A pergunta quebrou o silêncio. Vítor hesitou. Sim, sozinho. Quando ele se virou com o motor desligado, um silêncio desconcertante envolveu o carro, como se todos tivessem percebido a gravidade da cena. Um estranho bem vestido trazendo 2 crianças abandonadas para sua mansão vazia. O absurdo da situação não passou despercebido. Escapar Vítor. Vamos entrar, disse ele finalmente, abrindo a porta. Está ficando frio aqui fora. O interior era ainda mais impressionante. Um grande hall de entrada com piso de mármore e uma escadaria imponente. Cada detalhe revelava riqueza, sofisticação, bom gosto e solidão. Lee apertou a mão de Noé enquanto eles olharam em volta, claramente se sentindo como intrusos em um museu fora do horário de funcionamento. Você pode deixar seus sapatos aqui. Vítor indicou, na esperança de aliviar a tensão. Noah prontamente concordou, deslizando os sapatos ansiosamente. Ele tirou os tênis surrados dele e hesitou, mas finalmente tirou os dela também. Bem, revelando meias gastas com um pequeno furo na ponta. Vítor tentou não. Observe aquele detalhe revelador. Vamos primeiro para a cozinha, sugeriu ele. Vocês 2 devem estar com fome. A cozinha era espaçosa, com bancadas de granito, armários de madeira escura e eletrodomésticos de aço inoxidável. Vítor ficou impressionado com o quão ridiculamente formal era tudo aquilo para 2 crianças pequenas. Tudo era adulto, prático, sem cor. Sente-se, disse ele, gesticulando em direção aos bancos altos ao redor da ilha central. Noah tentou subir em um banco, mas não conseguiu. Instintivamente, Vítor se moveu para ajudar, mas Lee já estava lá, erguendo o irmão com uma facilidade impressionante. O que aconteceria? Você gosta de comer? Perguntou Vítor, abrindo a geladeira para ver o que tinha. O conteúdo era pouco inspirador. Algumas frutas, leite, ovos, vegetais básicos. A despensa não era muito melhor. Qualquer coisa, respondeu Lee. A frase soou ensaiada, como se já tivesse sido usada muitas vezes. Vezes antes. Vítor sentiu uma pontada de tristeza. Uma criança que aprendeu a não ser exigente porque raramente havia escolha. Que tal ovos mexidos com torradas, sugeriu ele. E talvez um pouco de suco. Noah assentiu com entusiasmo. Lee apenas acenou com a cabeça uma vez. Enquanto Vítor preparava o simples ao tomar o café da manhã, ele se sentiu estranhamente constrangido. Há quanto tempo não cozinhava para ninguém além de si mesmo? Desde o acidente, suas refeições em casa tinham sido puramente funcionais, quando não totalmente omitidas. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos.
Com licença, disse ele, respondendo. Olá, Sofia. A doutora Chen chegará em 1 hora, informou Sofia. Tive que dar a ela um breve resumo da situação. Espero você não se importa. De forma alguma, obrigado. Como estão as crianças? Vítor olhou para eles. Noah estava ocupado explorando a bancada com dedos curiosos enquanto lhe observava cada movimento de Vítor com olhos atentos. Eles estão se adaptando. Eu estou prestes a alimentá-los. Ótimo. Estou no mercado comprando algumas coisas essenciais. Já chego. Vítor agradeceu e desligou. Voltando ao fogão, terminou os ovos e os serviu. 2 pratos, acrescentando torradas antes de colocar tudo na frente das crianças. Sirvam-se, disse ele, ouvindo como ele falou formalmente. Depois, mais suavemente. Coma-o quanto quiser. Noah começou. Devorando a comida imediatamente, mas Lee esperou até que Vítor se afastasse antes de começar a comer. Seus movimentos estavam contidos, como se temessem que a comida pudesse ser tirada deles a qualquer momento. Vítor observava em silêncio, resistindo. Contra uma onda de emoções para as quais ele não estava preparado. Havia algo profundamente errado em crianças que comiam com esse tipo de contenção ansiosa. Algo que apontava para uma falha que ia além de suas circunstâncias individuais. Um fracasso social. Um fracasso comunitário. Um fracasso ele, com toda a sua riqueza e a influência havia sido convenientemente ignorada. Quando terminaram, Noah tinha um pouco de ovo no canto da boca. Ela automaticamente limpou a mancha com um guardanapo. Um gesto materno que pareceu ao mesmo tempo tocante e perturbadoramente natural. Para alguém da idade dela. Esta casa é realmente grande, disse Vítor, interrompendo a conversa. Silêncio. Vou mostrar onde vocês podem ficar. Lá em cima, Vítor os conduziu pelo amplo corredor com seu estofado carpete. Ele passou deliberadamente e rapidamente pela porta que permanecia sempre fechada, a do quarto de Olivia, e abriu a porta de um dos quartos de hóspedes. Você pode ficar aqui por enquanto. O quarto era espaçoso. Com uma cama king size, mobília elegante e banheiro privativo. Suas cores eram tons neutros, bege, branco, azul claro. Não havia nada particularmente infantil em o espaço. É realmente grande, comentou Lee, parecendo um pouco intimidada. Vítor não tinha pensado nisso. É claro que seria enorme para crianças acostumadas a espaços pequenos e apertados. Você vai se acostumar, disse ele, sem saber o que mais dizer. O banheiro é ali. Tem toalhas limpas, sabonete, pasta de dente, tudo o que você precisa. Lee assentiu, absorvendo a informação. A doutora Chen virá em cerca de 1 hora para examiná-lo, acrescentou Vítor. Ela é uma doutor. Os olhos de Lee imediatamente se estreitaram. Por quê? Só para ter certeza de que ambos estavam bem. Depois, ele hesitou. Depois de ficar um tempo na rua, ela não pareceu convencida, mas não discutiu. Enquanto isso, você pode tomar um banho e descansar um pouco. Vítor mostrou-lhe como usar o chuveiro, ajustar a temperatura da água, indicar os produtos de higiene pessoal. Lee observou atentamente, memorizando cada passo. Vou deixar você com isso, disse ele finalmente. Deixa-se precisar de alguma coisa. Ao sair da sala, Vítor percebeu que estava prendendo a respiração. Tudo a situação era extremamente constrangedora. A formalidade com que ele falava com as crianças, a estranheza de ter outras pessoas em casa, a sensação de inadequação. Ele desceu as escadas e sentou-se na sala de estar, um cômodo que ele raramente usava, com seus móveis elegantes, as obras de arte nas paredes, os itens decorativos cuidadosamente selecionados. Tudo agora parecia dolorosamente sem sentido. Meia hora ou 1 hora depois, ele ouviu passos leves na escada. Lia descia com cuidado, segurando a mão de Noé. Ambos estavam com os cabelos molhados e vestindo as mesmas roupas de antes, mas visivelmente mais limpas. Me sinto melhor depois. O banho? Perguntou Vítor, levantando-se. Noah sorriu e assentiu com entusiasmo. A banheira é enorme, Vítor percebeu que estava sorrindo de volta, um sorriso quase esquecido. Movimento dos músculos faciais dele, o shampoo tem um cheiro bom, acrescentou Lee, quase timidamente. Seu cabelo, agora limpo, parecia um tom mais claro do que Vítor havia pensado inicialmente. A campainha tocou antes que Vítor percebesse. Poderia responder. Noah estremeceu instintivamente, pressionando-se contra a irmã. Deve ser Sofia ou a doutor, explicou Vítor, dirigindo-se à porta. Era Sofia quem estava carregando várias sacolas de compras.
Atrás dela estava uma mulher asiática de cerca de 45 anos com uma maleta médica. Dr. Chen, Vítor trouxe o básico, disse Sofia ao entrar. Comida, algumas roupas. Isso talvez sirva, escovas de dente infantis. Ela parou de falar ao notar as crianças na sala de estar. Olá, vocês dois. Lee acenou com a cabeça educadamente. Noah se escondeu parcialmente atrás dela. Doutora Chen deu um passo à frente, com um sorriso sereno no rosto. Você deve ser Lee. E esta, Noah, é o correto. Lee assentiu novamente, agora mais cansada. Sou a doutora Chen. Gostaria de... para examinar vocês duas, se não se importarem. Por quê? Lee perguntou mais uma vez, a mesma pergunta que ela havia feito a Vítor. O médico não se intimidou com a desconfiança. Para garantir que você esteja saudável. E para ver se você precisa de algum remédio ou vitamina. Lee ainda parecia não estar convencida, mas olhou para Vítor como se buscasse algo. Confirmação. Está tudo bem, ele assegurou. O Dr. Chen só quer ajudar. Poderia usar seu consultório, perguntou o médico a Vítor. Ele assentiu, guiando-os pela casa. Seu consultório, outro local raramente usado, era um lugar especial para se trabalhar. O espaço era bem iluminado e contava com um sofá confortável para as crianças. Vou ficar lá fora, disse ele, percebendo que a presença dele poderia deixar as crianças desconfortáveis durante a prova. Lá fora, no corredor, ele encontrou Sofia organizando mantimentos na cozinha. Você pensou em tudo? Comentou ele, olhando para o conteúdo das sacolas. Havia itens simples, mas alimentos nutritivos, algumas roupas básicas para crianças, artigos de higiene pessoal para os pequenos e até mesmo alguns brinquedos e livros simples. Eu tentei, imagino que eles precisariam imediatamente, respondeu Sofia. Eu não tinha certeza dos tamanhos, então comprei um pouco maior. Eles podem crescer e se tornar parte delas. A frase, elas podem crescer, carregava uma implicação que Vítor não deixou passar. Sua sugestão de permanência. São de continuidade. Sofia, ele começou, sem saber o que dizer. Você não precisa, explique, ela interrompeu gentilmente. Eu vi seu rosto ontem à noite no restaurante. Foi como ver alguém acordar. De um sono profundo. Vítor não disse nada. Ele não podia negar. Algo tinha acontecido. Tudo mudou dentro dele desde o momento em que Lee apareceu à sua mesa. Uma hora depois, o Dr. Chen saiu do consultório, ele fechando a porta atrás de si. Como eles estão? Perguntou Vítor imediatamente. A médica suspirou. Fisicamente, não tão mal quanto. Eu temia, mas não tão bem quanto deveriam. Desnutrição moderada em ambos. Leve. Anemia. A pele deles está seca, provavelmente devido à exposição ao sol e à má nutrição. Ela tem alguns calos nas mãos, indicando trabalho físico, provavelmente por cuidar do irmão. Noah tem uma leve. Vítor apresenta um atraso no desenvolvimento das habilidades motoras, mas nada que uma nutrição adequada e a estimulação correta não possam resolver. Absorvi a informação, sentindo alívio por não ser pior e raiva por já ser ruim o suficiente. O que deveríamos fazer? O que eu faço? Refeições regulares e nutritivas, com bastante verdura, frutas e proteínas. Eu vou prescrever vitaminas, atividade física moderada e rotina. As crianças precisam de rotina, mais do que qualquer outra coisa. O médico olhou nos olhos de Vítor. Eles também precisam estabilidade emocional, Sr. Ail. Eles estão bastante abalados pelo recente abandono. Não foram abandonados, corrigiu Vítor automaticamente. A mãe deles está no hospital. Sim, Lim disse. Mesmo assim, a percepção deles é de abandono, especialmente a de Noah. Lee assumiu um papel de cuidadora, o que é preocupante para alguém tão jovem. Ela precisa de permissão para ser criança novamente. Vítor assentiu. Sentindo o peso da responsabilidade que havia assumido, ele perguntou em voz baixa, e quanto à situação legal? Dr. Chen trocou um olhar com Sofia. Tecnicamente, você deveria notificar os serviços sociais imediatamente, mas ela hesitou. Mas, insistiu Vítor, eu conheço o sistema. Se eles forem levados agora, eles vão. Serão separadas, colocadas em lares adotivos diferentes. Seria assim? Ela escolheu bem as palavras. Cuidadosamente, contraproducente para a recuperação deles. O que você sugere que você cuidar deles por enquanto? Podemos tentar localizar a mãe nesse meio tempo. Se ela conseguir recuperá-los, ótimo. Se não, o médico deixou a frase incompleta.
Vítor olhou fixamente. Lee entrou pela porta do consultório, que estava um pouco empenada. Sentou-se no sofá, folheando um livro que o médico tinha. Provavelmente mostrou a ela. Noah estava no chão brincando com um estetoscópio de brinquedo. Doutora Chen deve ter-lhe dado. Por um instante, eles pareceram crianças normais em um dia normal. Eu vou cuidar deles, disse ele. Finalmente. Pelo tempo que fosse necessário. As semanas seguintes estabeleceram uma nova rotina na mansão Aiel. Vítor aprendeu a adaptar sua vida à presença das crianças. Pequenas mudanças no início, refeições regulares, horário de dormir definido, um espaço para brincar que gradualmente se transformou em uma reorganização completa de sua existência. Sofia vinha quase diariamente, trazendo itens que ela se lembrava que eles precisariam, oferecendo conselhos, ajudando com questões práticas. Ela comprou mais roupas para as crianças, brinquedos adequados à idade, livros coloridos. A mansão, outrora o silêncio reinava quando o local começou a se preencher com novos sons. Risadas ocasionais de Noah, que se tornou mais frequente à medida que se sentia mais seguro, as perguntas curiosas de Lee sobre objetos pela casa, o som de passos miúdos correndo pelo corredor. Lee permaneceu vigilante, mas gradualmente começou a relaxar. Quando ela ao perceber que as refeições eram regulares e garantidas, ela parou de esconder comida nos bolsos para Noah. Quando ela ao entender que podia tomar banho todos os dias, começou a apreciar o ritual. E quando ela ao perceber que Vítor realmente não tinha intenção de separá-los, ela permitiu que Noah se afastasse um pouco mais dela. Noah se desenvolveu mais rapidamente após algumas semanas de nutrição adequada. Suas bochechas ficaram mais cheias, seus olhos mais brilhantes. Ele descobriu o jardim e passou horas explorando-o sob o olhar atento de Liara ou Vítor. Ele começou a falar mais palavras e frases surgindo como flores depois da chuva. Vítor se viu fazendo coisas que ele jamais imaginou. Aprendeu a fazer macarrão com molho de queijo, o prato favorito de Noah. Descobriu como trançar o cabelo de Lee depois de assistir a um tutorial online. Ele improvisou uma festa do pijama na sala de estar, completa com cobertores e almofadas. A transformação mais sutil foi a dele Vítor Shears, que passou um ano evitando vida, viu-se forçado a se envolver novamente. As crianças exigiam sua presença, atenção e energia. E surpreendentemente, ele tinha tudo isso para dar. Certa noite, enquanto recolhia brinquedos espalhados pela sala de estar depois que as crianças foram dormir, Vítor percebeu que não pensava no acidente havia vários dias. A ficha caiu para ele. Não que ele tivesse esquecido Elisa e Olivia, ele nunca. Sim, faria. Mas a dor havia se transformado em algo diferente. Algo que coexistia com momentos que não eram exatamente de felicidade, sabe? Mas talvez com um propósito. Significando que lá em cima ele podia ouvir as vozes suaves das crianças. Noah pede para que contem uma história. Lee conta pacientemente algo que inventou. Sons que pertenciam a uma casa, não a um mausoléu. Vítor parou em frente àquela porta sempre fechada, o quarto de Olivia. Sua mão pairou sobre a maçaneta da porta como sempre fazia, mas desta vez, em vez de hesitar e seguir em frente, ele girou a porta. Ele abriu a porta. O quarto estava exatamente como o havia deixado. A cama ainda estava desarrumada. Feita com uma manta rosa de bolinhas, as prateleiras cheias de livros coloridos e bonecas, fotos nas paredes, um pequeno adesivo de estrela no teto brilhava no escuro. Vítor entrou, sentindo o peso familiar de tristeza, mas também algo mais, uma espécie de paz. Ele sentou-se na pequena cama, o perfume de Olivia desapareceu há muito tempo, substituído pelo odor neutro de um quarto fechado. Eu sinto sua falta, sussurrou ele para o vazio. Sempre sentirei. Mas, pela primeira vez em um ano, não era apenas. Ele sentiu dor. Mas também gratidão. Gratidão pelos anos que passaram juntos. Gratidão pelas lembranças. E, curiosamente, gratidão pelo encontro fortuito que trouxe duas crianças carentes à sua mesa no Lumière. Duas crianças que, sem querer, estavam-lhe ensinando a viver novamente. Vítor levantou-se e saiu da sala, deixando a porta aberta. Talvez fosse hora de deixar entrar um pouco de ar fresco. A chuva de granizo à cozinha da mansão estava repleta do aroma de uma sopa de legumes reconfortante. Vítor, com as mangas arregaçadas e vestindo um vestido avental que Sofia insistira que ele comprasse, mexeu o caldo cuidadosamente, enquanto consultava a lista de recomendações. O Dr. Chen tinha ido embora. Verduras folhosas todos os dias, proteína magra em todas as refeições, uma variedade de frutas. Suplementos de ferro e vitaminas, murmurou para si mesmo. Verificando se ele estava seguindo todas as orientações. Na mesa da cozinha, Noah estava ocupado com seu novo bloco de colorir enquanto ele esperou pelo almoço.
3 semanas se passaram e a mudança era visível. Suas bochechas, antes encovadas, agora tinham uma cor saudável, e suas pernas, antes frágeis, estavam mais fortes quando ele corria pelo local. Jardim. Já está pronto? Perguntou Leon, entrando na cozinha. Ela carregava o frasco de vitaminas que ela tinha que tomar antes das refeições. Só mais 5 minutos, respondeu Vítor, observando a menina cuidadosamente pegou um copo d'água e engoliu as 2 cápsulas coloridas sem reclamar. A rotina de medicação tinha tornar-se parte do seu dia-a-dia. No início, Lee resistiu, desconfiada de qualquer tipo de remédio. Agora, depois que a doutora Chen explicou pacientemente a importância de cada suplemento, ela os tomou sem discussão, chegando até a lembrar Vítor quando era hora da dose de Noah. Lembrei que precisamos ir à farmácia hoje. Vítor disse enquanto servia a sopa nas tigelas, estamos ficando sem o tônico de Noah. Lee assentiu seriamente. Nós também precisamos de mais protetor solar, disse o Dr. Chen. Nossa pele ainda está sensível. Vítor sorriu. Interiormente. A garota havia memorizado todas as instruções médicas, assumindo a responsabilidade por sua própria recuperação, e seus irmãos com admirável determinação. Eles se sentaram à mesa, Vítor garantindo que cada tigela tivesse o conteúdo correto. Equilíbrio entre vegetais e proteínas. As refeições agora eram calculadas com precisão, cada nutriente era contabilizado na luta contra a desnutrição anterior. Coma devagar, lembrou Lee a Noé, que tinha desenvolveram o hábito de devorar a comida. Um reflexo dos tempos em que nunca sabiam quando seria a próxima refeição. Delicioso, disse Noé entre colheradas, com um anel de sopa já se formando ao redor de sua boca. Vítor observou como ambos agora eles comiam com mais calma. Nas primeiras semanas, tinha sido uma luta. Lee ela escondia comida nos bolsos para mais tarde. Noé entrou em pânico quando o prato ficou vazio, com medo de que não houvesse mais nada. Doutora Chen ela explicou, é um trauma alimentar. Leva tempo para o corpo e a mente acreditarem que sempre haverá outra refeição. Após a sopa, Vítor serviu frutas frescas fatiadas e iogurte enriquecido com probióticos, outro item do Dr. O plano abrangente de Chen. O programa nutricional era meticuloso e elaborado. Especificamente para crianças em recuperação de desnutrição. Posso brincar no jardim depois? Perguntou Noah, lambendo a colher limpa de iogurte. Claro, mas só depois de descansar um pouco, lembrou Vítor. Lembre-se do que o Dr. Chen disse. Disse sobre não se esforçar demais. Noah fez uma careta, mas assentiu. O repouso após as refeições era outra regra estabelecida pelo médico para permitir que o corpo se concentrasse na digestão e na absorção de nutrientes. Do que gastar energia em atividades físicas. Enquanto as crianças terminavam o almoço, Vítor conferiu a programação. Afixado na geladeira. Amanhã seria o dia de pesar e medir, um ritual semanal para acompanhar o progresso deles. Ao lado de era uma lista de exames de sangue que deveriam ser repetidos no final do mês. Tomar sol é às 3 hoje? Perguntou Lee. Mostrando que ela também estava atenta à programação. Isso mesmo, confirmou Vítor. 20 minutos com protetor solar. A exposição controlada à luz solar fez parte do tratamento para os seus baixos níveis de vitamina D, uma deficiência comum em crianças desnutridas. Doutor, explicou Chen, especialmente aquelas sem abrigo adequado. Após a refeição, Noah deitou-se no sofá da sala para seu descanso obrigatório enquanto Lee ajudava Vítor. Organizar os medicamentos da tarde. O Dr. Chen disse, estamos melhorando rapidamente. A menina comentou, separando as garrafas. Sim, ela respondeu, muito satisfeita. Na última consulta, respondeu Vítor, lembrando-se do olhar de aprovação do médico ao ver o aumento de peso deles e altura. Quando vamos parar de tomar tantos remédios? Perguntou Lee, num raro momento de impaciência transparecia em sua postura geralmente serena. Vítor sorriu. Compreensão. Quando seus corpos tiverem recuperado totalmente o que perderam, o Dr. Chen disse que pode levar mais alguns dias. Meses, mas estamos no caminho certo. Lee pareceu aceitar a resposta, voltando sua atenção para as vitaminas. Vítor notou como os braços dela, antes tão magros a ponto de serem alarmantes, agora pareciam mais saudáveis. Os arranhões nos joelhos e as marcas nos cotovelos, resultantes de dormir em chão duro, estavam quase curadas graças à pomada especial que aplicavam. Religiosamente. Na sala de estar, Noah adormeceu, com o peito subindo e descendo. Caindo em um ritmo tranquilo. As olheiras, tão pronunciadas quando surgiram, quase haviam desaparecido. Desapareceu. Seu sono, antes inquieto e atormentado por alarmes frequentes, agora era profundo e revigorante.
Vítor o cobriu com um cobertor leve e voltou para a cozinha, onde Lee estava sentada à mesa. Ele a observava desenhando em seu novo caderno de esboços. Seus dedos, antes trêmulos de fraqueza ao segurar um lápis, agora. Movia-se com crescente firmeza pela página. O que você está desenhando? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela. Nossa rotina, respondeu Lee, mostrando-lhe um calendário com códigos de cores e símbolos representando seus diferentes medicamentos e atividades diárias. Vítor sentiu uma onda de emoção. A garota havia se transformado ela transformou um regime médico rigoroso em algo criativo, uma forma de assumir o controle do próprio processo de cura. É incrível, disse ele. Disse sinceramente. A campainha tocou, anunciando a chegada de Sofia. Como sempre, ela chegou carregada de sacolas, desta vez cheias de suplementos nutricionais, livros sobre alimentação saudável para as crianças e algumas roupas novas em tamanhos maiores para acompanhar o crescimento. Como estão meus pacientes favoritos? Perguntou Sofia ao entrar na cozinha. Eles estão melhorando, respondeu Vítor, genuinamente satisfeito em dizer isso. E era verdade. Dia após dia, refeição após refeição, medicação após medicação, as crianças estavam recuperando não apenas a saúde física, mas algo mais profundo. A garantia de que suas necessidades básicas seriam atendidas, de que sempre haveria outro prato na mesa. E Vítor, sem perceber, também estava se curando. Encontrando propósito nos pequenos atos de cuidado que agora preenchiam seus dias. A casa, antes silenciosa como um túmulo, agora pulsava com os sons da vida. A medicação. O temporizador apita, a água do banho quente corre, as páginas do livro de nutrição infantil viram. Livros, 2 coraçõezinhos batendo mais forte a cada dia, a chuva caindo suavemente contra as janelas da mansão Aill. Era uma tarde tranquila de domingo, o tipo de clima que convida ao aconchego. Vítor estava na sala de estar revisando alguns documentos da fundação enquanto Noah brincava com um conjunto de blocos coloridos. O tapete. Lee sentou-se à mesa de centro folheando uma revista que Sofia havia deixado em sua última visita. Ao confortável o silêncio era interrompido apenas pelo som de blocos chocando e pelo ocasional farfalhar de páginas sendo viradas. Vítor ergueu os olhos dos papéis e observou as crianças, quase 2 meses depois, e como a transformação havia ocorrido. Notável. Noah estava mais falante, com movimentos mais coordenados e o rosto mais cheio. Lee, porém, ainda mantinha a guarda. Mas agora ela conseguia relaxar por períodos mais longos, permitindo-se momentos de distração infantil. Vítor pegou um. Que momento! Lee parou de folhear a revista e estava concentrada em um guardanapo. Ela estava fazendo um esboço. Com a ponta de um lápis, como se tentasse copiar algo da página. Curioso, Vítor aproximou-se silenciosamente. E, olhando por cima do ombro dela, seu coração se apertou ao perceber o que ela estava fazendo. A revista apresentava um anúncio com letras grandes e coloridas. No guardanapo, Lee estava tentando reproduzir. Algumas delas, linhas irregulares que lembram vagamente as formas impressas. Você gosta, cartas? Vítor perguntou baixinho, sem querer assustá-la. Ela se virou. Ela se virou rapidamente, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Suas mãos instintivamente cobriram o guardanapo. Eu estava apenas. Desenho, respondeu ela, com um leve rubor nas bochechas. Vítor sentou-se ao lado dele, ela, mantendo uma distância respeitosa. Gostaria de aprender a escrever seu nome? Perguntou ele, disfarçando casualmente. O peso da pergunta dele. Os olhos de Lee se arregalaram ligeiramente. Ela olhou para o guardanapo, depois para Vítor, como se avaliando sua sinceridade. Um pequeno sorriso começou a se formar, rapidamente dissipado por aprendi a ser cautelosa. Eu tinha, posso? Ela finalmente perguntou, sua voz mal acima de um. Sussurrou. Claro, respondeu Vítor, pegando um bloco de notas e uma caneta ao lado. Mesa. Vamos começar com algo simples. Cuidadosamente, ele escreveu 3 letras maiúsculas no topo da página. L.I.A. Este é o seu nome, explicou ele, apontando para cada letra enquanto pronunciou-os. L.I.A. A menina observava fascinada como se testemunhando um truque de mágica. Seus dedos traçaram levemente as letras, seguindo seus contornos. Você gostaria de tentar, ofereceu Vítor, entregando-lhe a caneta. Lee hesitou, mas depois aceitou. Segurou a caneta de forma desajeitada, apertando-a com muita força. Apertando-a com força. Vítor ajustou delicadamente a mão dela, mostrando-lhe uma maneira mais confortável de segurá-la. É mais fácil assim, disse ele. Explicou. Agora copie as letras abaixo das minhas. Com a língua pressionada entre os lábios em profunda concentração, Lee começou.
Desenho. Seu primeiro L saiu torto, mais parecido com um olho inclinado. Ela franziu a testa. Visivelmente frustrado. Isso é muito bom para uma primeira tentativa, incentivou Vítor. Tente de novo. O L é como um canto, uma linha para baixo e outra para o lado. Ela assentiu, tentando novamente. Desta vez, a letra estava mais reconhecível. Uma letra genuína. Um sorriso iluminou seu rosto por um instante. Isso mesmo. Agora eu só preciso de uma linha reta. Essa foi mais fácil. Lee desenhou uma linha vertical quase perfeita, ganhando confiança. Finalmente, o A. É um pouco mais complicado, como um triângulo com uma linha no meio. O A foi mais difícil. Dela a primeira tentativa parecia um H deitado. Na segunda, a trava atravessou completamente. Mas na terceira tentativa, ela produziu algo que se assemelhava a uma L e A. Lee pronunciou, olhando para sua criação com uma mistura de orgulho e admiração. Lee. Foi quando aconteceu algo que Vítor não tinha visto desde a chegada das crianças. Lee riu. Um breve som cristalino, nascido da pura alegria. Foi tão inesperado que até Noah parou de brincar para olhar para a irmã com curiosidade. Você conseguiu, disse Vítor, sentindo um aperto estranho na garganta. Esse é o seu nome. Lee olhou para ele, com os olhos brilhando. Posso tentar de novo. Quantas vezes você quiser. Para o próximo durante meia hora, a sala se encheu com o som de lápis no papel. Lee praticava seu nome repetidamente, a cada tentativa. Mais firme que a anterior. Noah acabou-se juntando a eles, curioso, e Vítor mostrou-lhe como desenhar um N, prometendo ensiná-lo. Ele lhe disse seu nome completo quando estivesse pronto. Quando Sofia chegou mais tarde naquele dia com os suprimentos escassos, ela encontrou a casa em um estado de espírito excepcionalmente elevado. Lee correu para mostrar a ela o que havia conseguido, segurando o papel com força. Embora fosse um tesouro precioso. Veja, eu aprendi a escrever meu nome. Sofia olhou para Vítor por cima da cabeça da menina. Uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ele apenas sorriu, sentindo um calor estranho em seu corpo. Um peito que ele não conseguia nomear. Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, Vítor voltou para a sala de estar e pegou a folha de papel. Observou o progresso de Lee, desde as primeiras tentativas hesitantes até a versão final, que era já bastante legível. Com cuidado, ele recortou a última, a melhor, e a levou com ele. No quarto das crianças, ele se movia silenciosamente para não acordá-las. Noah dormia profundamente, com um braço dramaticamente estendido sobre o travesseiro. Lee estava deitada de lado, como de costume, protetora. Encarando o irmão, mesmo dormindo. Com um pedaço de fita adesiva, Vítor consertou o papel. Na parede ao lado da cama de Lee, onde seria a primeira coisa que ela veria ao acordar. 3 letras simples, um nome, uma identidade. Era mais do que um exercício de alfabetização. Era a primeira palavra escrita de sua nova vida, um pequeno marco de normalmente em uma vida que tinha sido tudo menos normal. Vítor saiu da sala enquanto silenciosamente, como havia entrado, deixando para trás aquele simples testemunho de progresso. Ela brilhava fracamente na escuridão, parecia uma promessa. A chuva caía há 2 dias seguidos, mantendo as crianças confinadas à mansão. Vítor havia trabalhado remotamente durante a maior parte da manhã, participando de videoconferências em seu escritório, enquanto Lee e Noah exploravam cantos da casa que ainda não haviam descoberto completamente. Apesar de terem morado presente no local há quase 3 meses, a mansão a ele era grande o suficiente para esconder surpresas em cada esquina. Raramente. Quartos usados, prateleiras de livros intocados, armários guardando itens de anos atrás, um verdadeiro tesouro de descobertas para 2 crianças curiosas. Naquela tarde, depois do almoço, Vítor permitiu que elas entrassem no biblioteca, uma sala espaçosa forrada com estantes de madeira escura, completa com uma escada rolante para alcançar os volumes mais altos. Lee ela se apaixonou pelo lugar à primeira vista. Desde que aprendeu a escrever seu nome, seu interesse por letras e livros cresceu. Crescia diariamente. Fiquem à vontade, disse Vítor, acomodando-se em uma cadeira com seu laptop. Só tome cuidado com a escada. Noah rapidamente se ocupou com uma coleção de globos terrestres de tamanhos variados sobre uma mesa baixa, girando-os fascinada e apontando para países e oceanos ao acaso, inventando histórias de piratas e exploradores. Lee, enquanto isso, caminhava lentamente entre as estantes, passando os dedos pelas lombadas dos livros como se esperasse absorver algo. Suas histórias pelo tato. De vez em quando, ela pegava um livro, folheava algumas páginas e depois o devolvia cuidadosamente ao seu lugar. Lugar.
Seu verdadeiro interesse despertou quando ela se deparou com uma seção de álbuns de fotos, grandes volumes encadernados em couro, as datas estampadas ao longo das lombadas. Lee removeu uma que parecia bem usada, suas bordas estavam ligeiramente desgastadas pelo manuseio frequente. Ela sentou-se no tapete e abriu o álbum no colo. As primeiras páginas mostravam uma jovem e bela mulher de cabelos escuros e um sorriso radiante. Em alguns nas fotos, ela apareceu com Victor, um Victor diferente, com menos rugas de preocupação no rosto, um que sorria. De uma forma que Lee nunca tinha visto. Ao virar as páginas, uma nova figura começou a aparecer. Uma menininha, primeiro um bebê nos braços da mulher, depois uma criança de cabelos castanhos e olhos brilhantes. Lee olhou fixamente, fascinados pelas imagens que contavam uma história. Aniversários, natais, dias em a praia, momentos simples de uma família feliz. No meio do álbum, uma imagem chamou particularmente a sua atenção. Tinha sido retirada e depois recolocada como se alguém a tivesse transportado. A imagem mostrava uma menina, talvez um pouco mais nova que Lee, sentada em um balanço. Seu sorriso. Seus olhos estavam arregalados, semicerrados pela intensidade de sua alegria. Atrás dela, parcialmente à vista, Victor empurrava o balanço, com uma expressão radiante de felicidade e orgulho. Lee cuidadosamente observava. Ela pegou a foto do álbum e se aproximou de Victor, que digitava distraidamente no computador. Ela é sua filha? Perguntou. Perguntou, sua voz suave quebrando o silêncio da biblioteca. Victor congelou, os dedos ainda no teclado. Por um instante, Lee temeu ter cometido um erro terrível. A cor sumiu do rosto dele e algo brilhou em seus olhos. Dor crua e pura, tão palpável ela quase dava para sentir. Lentamente, Victor fechou o laptop e o colocou de lado. Ele estendeu a mão e Lee lhe entregou a foto. Ele a observou por um longo tempo, seu polegar acariciando suavemente a superfície brilhante. Superfície. Sim, ele finalmente respondeu, com a voz mais rouca que o normal. Ela ficou muito doente. Fiz tudo o que pude, mas ela acabou falecendo. A resposta foi simples, mas carregada de significado. Lee ficou ali parada, sem saber se devia falar ou ir embora. Ela optou por ficar, sentindo instintivamente, ela percebeu que Victor precisava daquele momento. Qual era o nome dela? Perguntou ela após alguns segundos. Olivia, respondeu Victor. Respondeu, a palavra vibrando no ar entre elas. Ela tinha 5 anos. Ela se aproximou, olhando novamente para a foto que Victor segurava. Estudou o rosto da menina, o pequeno espaço entre seus dentes da frente, as sardas espalhadas pelo nariz, o brilho em seus olhos. Ela parece feliz, disse-lhe suavemente. Uma observação simples, mas profundamente verdadeira. Victor engoliu em seco, com os olhos fixos na foto. Ela era, concordou ele. Um sorriso trêmulo surgiu em seus lábios. Uma mistura agridoce de tristeza e lembranças queridas. Ela amava isso. Swing, sempre pedindo para ir mais alto, mais alto. Algo em sua voz mudou. Não era mais só dor. Havia calor, nostalgia, até mesmo um vislumbre de algo novo. De alegria ao recordar. O que mais ela gostava de fazer? Perguntou Lee, sentando-se no braço da cadeira de Victor. Victor olhou para ela, surpreso com a pergunta, mas grato. Era como se Lee tivesse aberto uma porta que ele mantinha fechada. Trancada por muito tempo, permitindo que memórias enterradas pela dor finalmente respirassem. Ela adorava histórias, ele começou, a voz foi ficando mais firme. Todas as noites, ela pedia 3 histórias para dormir. Nós negociávamos e acatávamos 2. Ele deixou. Soltou uma risadinha. Era a primeira vez em muito tempo que ele ria falando de Olivia, e ela adorava dançar. Qualquer música, em qualquer lugar, no supermercado, no carro, no quintal. Como Victor enquanto Victor falava, Noah aproximou-se silenciosamente, sentando-se no chão aos seus pés. Ele escutou atentamente, com seus grandes olhos. Com o olhar fixo no rosto de Victor, Lee pressentiu a importância do momento, mesmo sem compreendê-la completamente. Escutou sem interromper, oferecendo sua presença atenta como um presente silencioso. De todas as pessoas na casa, ela talvez fosse a que melhor compreendia a linguagem da perda. Ela era jovem, mas já com idade suficiente para sentir o peso da felicidade. Ela tinha uma dança especial quando estava feliz. Victor continuou, com os olhos fixos no chão. Agora, ao longe, avistando algo além da biblioteca chuvosa. Ela girava e pulava com os braços abertos como se estivesse tentando abraçar o mundo inteiro. Lee sorriu, imaginando a cena. Como uma borboleta, ela sugeriu suavemente. Victor olhou para ela,
ligeiramente surpreso. Sim, exatamente. Como uma borboleta. Era o que Lisa, minha esposa, costumava dizer. Outro silêncio, mas desta vez é diferente. Não um silêncio pesado do luto não reconhecido, mas algo mais suave, quase pacífico. A chuva batia nas janelas, criando uma suave melodia de fundo. Também sinto falta da minha mãe, disse-lhe finalmente, tão baixinho que Vítor teve que se inclinar para ouvir. Às vezes eu acordo e esqueço. Ela não está aqui. Vítor assentiu, compreendendo plenamente aquela experiência. Isso também acontece comigo, admitiu. Outro momento de conexão. Lee colocou sua pequena mão sobre a de Vítor. Um gesto tão simples, mas profundamente reconfortante. Foi a primeira vez que Vítor falou abertamente sobre sua perda com alguém, sem se limitar a mencionar a dura realidade da morte. Foi com uma garota que entendia o silêncio, que conhecia o vazio deixado pela ausência de entes queridos, que sabia como carregar essa ausência sem palavras. Posso ver mais fotos dela? Perguntou Lee. Após alguns minutos, Vítor hesitou apenas por um instante antes de assentir. Claro. Vamos olhar juntos. Com Noah se acomodando ao lado deles, Vítor se virou. As páginas do álbum, lentamente trazendo Olivia de volta à vida através de memórias e histórias. Pela primeira vez em muito tempo naquela ocasião, ele falou da filha não como alguém que havia perdido, mas como alguém que amara e ainda amara. Lá fora, a chuva finalmente começou a diminuir e um fraco raio de sol tentou romper as nuvens. A luz da manhã banhou o granizo. Mansão banhada por um brilho dourado num sábado. Vítor, acostumado à sua nova rotina, acordava cedo para preparar o café da manhã. Nos últimos meses, esse ritual matinal havia se tornado especial. Não uma tarefa solitária, mas sim um momento de relaxamento. Uma celebração silenciosa do novo ritmo da casa. Enquanto ele preparava os ingredientes para as panquecas, farinha, ovos, leite, um pouco de açúcar, ele ouviu passos leves na escada. Lee apareceu na porta, já vestida, com os cabelos cuidadosamente penteados. Penteada. Nos 4 meses desde que chegou, ela ganhou não apenas peso e cor, mas também uma nova postura. Um resquício de cautela ainda persistia, mas ela não estava mais perpetuamente em estado de alerta máximo, como um pequeno animal pronto para fugir. Que bom! Bom dia, cumprimentou ela, caminhando até o balcão. Posso ajudar? Vítor sorriu. Claro, estou fazendo panquecas. Os olhos de Lee brilharam. As panquecas ficaram prontas rapidamente. Tornou-se o café da manhã favorito de ambas as crianças. Gostaria de aprender a fazê-los, ofereceu Vítor, meio sem jeito. Surpreso consigo mesmo por ter sugerido aquilo. Era a primeira vez que ele propunha ensinar-lhe algo diferente de letras e números durante as sessões da tarde. Lee assentiu, a animação visível em seu rosto geralmente. Com semblante sereno. Primeiro, misturamos os ingredientes secos, explicou Vítor. Indicando a farinha e o açúcar. Você pode medir 2 xícaras de farinha. Com meticuloso cuidado, Lee o fez, a ponta de sua língua aparecia entre os lábios, concentrada. Suas pequenas mãos se moviam com crescente precisão, resultado de seus exercícios de desenho e escrita. Assim, ela perguntou, com o copo medidor perfeitamente nivelado. Perfeito, respondeu Vítor. Elogiado. Agora adicionamos uma pitada de sal e 2 colheres de sopa de açúcar. Passo a passo. Ele a orientou, quebrando os ovos, cuidado com as cascas, batendo a mistura. Não muito forte, apenas até ficar homogéneo. Combinado. Adicionando leite aos poucos. Veja como a textura muda. Lee absorveu cada um. Instruir atentamente, como se estivesse memorizando algo vital. Para uma criança que tinha vivenciado tanta instabilidade, talvez fosse exatamente isso, aprender a criar algo confiável, algo isso poderia ser repetido sempre com o mesmo resultado reconfortante. Agora vem a parte mais difícil, alertou Vítor. Acender o fogão sob a frigideira, virar as panquecas na hora certa. Ele demonstrou com a primeira. Despejou uma pequena concha de massa na frigideira quente, esperou que pequenas bolhas aparecessem na superfície e então virou-a. Com um rápido movimento do pulso, revelando uma parte inferior perfeitamente dourada. Sua vez, disse ele, oferecendo-lhe a espátula. Ela hesitou, olhando da espátula para a frigideira com um lampejo de apreensão. E se eu estragar tudo? Para cima. A pergunta carregava mais peso do que suas palavras sugeriam. Vítor reconheceu o medo subjacente de fracasso, decepção, de perder algo por causa de um único erro. Então faremos outra, respondeu ele simplesmente. Temos massa suficiente para várias tentativas. Algo a relaxou.
Expressão. Ela pegou a espátula e, imitando Vítor, despejou um círculo de massa na frigideira. Como eu sei quando devo virá-la? Perguntou ela, examinando a panqueca atentamente. Observa as bolhas. Vítor disse, apontando. Quando estiverem por toda a superfície e as bordas estiverem firmes, Lee observou a panqueca com tamanha era a concentração que Vítor quase conseguia ouvir as engrenagens da mente dela funcionando. Quando ela decidiu que era a hora, ela deslizou a espátula cuidadosamente por baixo da massa e, com um movimento rápido, virou-a. Não ficou perfeita. A panqueca estava um pouco dobrada de um lado, mas era inegavelmente uma panqueca. Eu consegui, Lee! Exclamou, num raro lampejo de pura empolgação. Está ótimo, elogiou Vítor. Fiquei genuinamente impressionada. Para a sua primeira vez, isso é incrível. Encorajada por ela. Com sucesso, continuou Lee, a segunda panqueca ficou melhor que a primeira. A terceira foi ainda melhor. Na quinta, ela já dominava a técnica, produzindo discos dourados e redondos. O cheiro. O aroma das panquecas recém-feitas atraiu Noah, que entrou arrastando os pés na cozinha, ainda de pijama, com os cabelos despenteados e esfregando o rosto para dormir. Pelos seus olhos. Lee está preparando o café da manhã? Perguntou ele, encantado com a ideia. Sim, confirmou Vítor, ajudando. O menino subiu num banquinho alto perto do balcão. E ela está fazendo um trabalho fantástico, sorriu Lee. Um sorriso genuíno que iluminava o rosto dela. Todo o seu rosto, fazendo-a parecer ter a idade que realmente tinha, em vez da pequena adulta em que fora forçada a se tornar. Eu também quero aprender, declarou Noah. Quando você for um pouco mais velho, prometeu Lee. Transferindo uma pilha de panquecas para um prato. O fogão está muito quente para você agora. Vítor observou a troca com uma pontada no peito. Era a primeira vez que via Lee agindo como uma irmã, não como uma mãe substituta, estabelecendo limites. Por genuína preocupação, não por medo ou necessidade. Os três sentaram-se à cozinha. Mesa, a pilha dourada de panquecas no centro rodeada por potes de geleia, mel e manteiga. Noah mergulhou em sua porção com o entusiasmo de sempre, enquanto Lee saboreou cada mordida com cuidado. Estes estão deliciosos, Lee, elogiou Vítor depois de prová-los. Você tem jeito para isso? Ela baixou os olhos, mas não antes que ele percebesse o brilho de orgulho neles. Posso fazê-los de novo? Amanhã? Perguntou ela timidamente. Claro, podemos fazer isso todo sábado, se você quiser. Será o nosso pequeno ritual. A ideia de um ritual, algo regular e confiável que pudessem antecipar, pareceu agradar a Lee. Ela assentiu, satisfeita. Enquanto comiam, Vítor percebeu que Noah observava Lee atentamente, como se estivesse intrigado com algo. Finalmente, Noah apontou o garfo para ela e pronunciou claramente Lee. Não era a primeira vez que ele dizia o nome da irmã. Claro, mas desta vez havia algo diferente. Havia uma intenção por trás disso, um propósito. Noah então apontou para sua própria panqueca e repetiu, Lee. Vítor entendeu imediatamente. Noah não estava apenas ligando para a irmã. Ele estava atribuindo a ela a criação das panquecas. Reconhecendo sua conquista. Foi a primeira vez que ele usou uma palavra para identificar não apenas uma pessoa ou um objeto, mas para expressar uma ideia mais abstrata, autoria, criação. Lee também entendi. Os olhos dela se arregalaram, depois suavizaram com uma onda controlada de emoção. Sim, Noah, eu fiz as panquecas. Noah sorriu radiante, satisfeito por ela o ter compreendido, e retomou a refeição com renovado entusiasmo. Vítor baixou o olhar para o próprio prato, disfarçando a súbita onda de emoção. Esses pequenos momentos do dia-a-dia, aquelas que não pareciam dramáticas ou extraordinárias, estavam gradualmente o reaproximando da vida. Cada uma. A pequena vitória que as crianças alcançaram, sentida, de alguma forma, como se fosse sua. Depois, durante o café da manhã, Lee insistiu em ajudar com a louça enquanto Noah espalhava seus blocos de montar favoritos pela mesa. Chão da sala de estar. Uma chuva leve lá fora criava uma atmosfera aconchegante, perfeita para um dia tranquilo dentro de casa. Vítor estava secando um prato quando um som inesperado o fez parar. Pausa. Noah ria na sala de estar, uma risada pura e despreocupada. Lee ouviu. Também ouviu isso e encontrou o olhar de Vítor num reconhecimento mútuo de quão raro aquele som havia sido. Vamos ver o que é tão engraçado, sugeriu Vítor, colocando o pano de prato de lado. Na sala de estar, encontraram Noah cercado por uma construção elaborada em blocos. O que havia começado como uma torre simples agora parecia uma cidade inteira com estruturas de alturas variadas conectadas por pontes improvisadas. Olha o que eu fiz! Exclamou ele, orgulhoso.
É a nossa casa, mas muito, muito longe. Maior, Vítor ajoelhou-se ao lado da criação, examinando-a seriamente. É impressionante, Noah. Você se esforçou bastante. Este aqui é a sua cara, explicou Noah, apontando para um bloco azul no topo de uma das torres. E esta é ali, continuou ele, indicando um bloco vermelho. Ali perto. E este sou eu, concluiu ele, mostrando um bloco amarelo colocado entre os outros dois. A simplicidade disso. A representação, 3 blocos coloridos juntos no topo de uma estrutura, carregava uma verdade emocional que impressionava. Vítor com uma força inesperada. Em poucos meses, eles de fato construíram algo. Juntos. Não perfeitos, não convencionais, mas sólidos. Ainda não está terminado, Noah. Acrescentou, procurando por mais blocos. Precisamos de mais. Podemos ajudar? Perguntou Lee. Já sentada no tapete ao lado do irmão. Noah assentiu com entusiasmo, entregando-lhe alguns blocos. Vítor juntou-se a eles. Sentado no chão com as pernas cruzadas, uma posição que não assumia desde então. Bem, desde Olivia. Na hora seguinte, a construção se expandiu em todas as direções. Noah dirigiu o projeto com uma clareza surpreendente, enquanto Lee contribuiu com detalhes meticulosos, e Vítor proporcionou estabilidade estrutural para as seções mais ambiciosas. Em certo ponto, Lee começou a inventar uma história. Sobre os habitantes da cidade Bloco. Um rei bondoso que vive na torre mais alta, um jardineiro que cuidava dos espaços verdes representados por almofadas, um bibliotecário que guardava todo o reino livros. Noah mergulhou de cabeça, adicionando seus próprios personagens. Um domador de dragões, uma ponte construtor, uma criança que podia voar. Vítor simplesmente ouvia, encantado com uma criatividade desenfreada que veio à tona agora que as crianças tinham refeições regulares e uma sensação de segurança. Era como observar. Flores longas e dormentes finalmente desabrocham após uma seca. Em um ponto particularmente dramático da história, quando Noé, o domador de dragões, salvou a biblioteca de um incêndio, e o menino representou a cena de forma tão vívida que Lee caiu na gargalhada. O riso dela, ainda raro, provocou de Noah, que por sua vez despertou algo em Vítor, uma risada genuína. Surgindo das profundezas dele. A casa ecoou com o som, 3 pessoas rindo juntos, cada um carregando sua própria história de perda, encontrando um momento fugaz de alegria compartilhada. As paredes que tinham absorvido apenas silêncio e tristeza por tanto tempo, mas agora tudo reverberava com vida. Quando o jogo finalmente terminou com promessas de após o almoço, Vítor lembrou-se de algo que havia comprado alguns dias antes e pediu às crianças que esperassem. E subiu as escadas apressadamente, voltando com um pacote embrulhado de forma simples. Isto é para você, Lee, disse ele, entregando-lhe o pacote. Acabou. Por ter feito panquecas tão deliciosas esta manhã. Lee aceitou. Ela olhou para o presente com os olhos arregalados. Desembrulhou-o cuidadosamente, revelando um caderno de capa dura com páginas grossas, páginas de alta qualidade, juntamente com um conjunto de lápis de cor e canetas de ponta fina. Para você desenhar ou escrever, explicou Vítor, de repente constrangido. Será que era muito? Muito. Ele não queria pressioná-la. Lee abriu o caderno, passando os dedos pelas páginas em branco. Havia uma reverência em seu toque que fez Vítor perceber que aquele era provavelmente o primeiro objeto verdadeiramente novo que ela recebera em uma vida. Há muito tempo. Não é de segunda mão, não é emprestado, não é uma necessidade básica, mas é algo destinado exclusivamente à sua expressão e crescimento. Obrigada, disse ela, com a sua voz carregado de emoção cuidadosamente contida. Vou escrever nossas receitas, começando com panquecas. Uma promessa de continuidade do futuro. Vítor sentiu um calor agradável expandir-se em seu peito. É um excelente começo, concordou ele. Noah inclinou-se para inspecionar a irmã. Novo presente. Você vai me ensinar a escrever panqueca? Ele perguntou a Lee. Eu vou te ensinar a escrever o que você quiser, prometeu ela, puxando-o para um abraço impulsivo. Vítor observou, consciente de que ele estava testemunhando algo precioso. Conhecimento transmitido não por obrigação, mas por afeto, uma promessa feita. Não por necessidade, mas por escolha. Naquela noite, depois do jantar, enquanto Noah tomavam enquanto Vítor supervisionava o banho, Lee sentou-se à mesa da cozinha com seu novo caderno. Com intensa concentração, ela escreveu na primeira página, com letras cuidadosas, o viva as receitas de família. Quando Vítor voltou para a cozinha e viu o que ela havia escrito, parou na porta. Momentaneamente sem palavras, Lee olhou para ele, com uma pergunta silenciosa no olhar. Ela ultrapassou os limites, presumiu demais.
Vítor atravessou a cozinha e sentou-se ao lado dela. Está perfeito, disse ele. Simplesmente. Então algo extraordinário aconteceu. Lee sorriu, não um sorriso hesitante ou um sorriso contido, mas cheio de confiança, e Vítor retribuiu o sorriso. O sorriso era genuíno. Eles riram juntos, sem motivo aparente. Mas pela pura alegria de compartilhar aquele momento, reconhecendo um ao outro, derrubando a última barreira. Foi o nascimento simbólico da confiança. Não apenas a confiança de Lee em Vítor, mas a de Vítor. Confiar em si mesmo, em sua capacidade de cuidar, proteger e nutrir novamente. Criar um lar definido não por paredes e teto, mas por rotinas, conquistas compartilhadas e, finalmente, risos. A casa não cheirava mais a tristeza. Cheirava a panquecas, lápis novos, shampoo infantil e possibilidades. A noite caiu sobre a mansão Aiel com uma tranquilidade que Vítor aprendera a valorizar. Nos últimos 5 meses, uma nova rotina havia se instalado na casa. Jantares em família à mesa, banhos na hora certa, histórias para dormir, pequenos rituais que davam forma aos seus dias, estruturando-os e dando-lhes significado. Naquela noite, depois de se certificar de que ambas as crianças estavam dormindo, Vítor voltou para seu escritório. Havia um acúmulo de trabalho da fundação para atender. Durante horas, ele se dedicou a relatórios e planilhas, sua mente dividida entre os números e a tranquila satisfação de saber que Lee e Noah estavam dormindo em segurança lá em cima. O relógio marcava um pouco depois da meia-noite quando ele finalmente desligou o computador e subiu as escadas. Seus passos leves no corredor silencioso. Como fazia todas as noites, ele parou junto à porta do quarto das crianças, que fora deixada ligeiramente entreaberta a pedido de Lee, permitia ver, através da fresta, 2 figuras adormecidas. Noah se encolheu todo. Lee se esticou ao lado dele, um braço envolvendo o irmão em um gesto protetor, mesmo em dormir. Vítor sorriu para si mesmo e continuou até seu quarto. Trocou de roupa rapidamente, escovou os dentes e deitou-se. Ele se deitou na cama com um livro que tentava terminar há semanas. As páginas logo se tornaram borradas diante de seus olhos cansados, e ele o largou. Deixou o livro de lado, apagou a luz e se deixou envolver pelo sono. Ele não tinha certeza de quanto tempo havia dormido quando um som o despertou, um leve rangido da porta do seu quarto se abrindo. Vítor abriu. Seus olhos imediatamente se mostraram alertas, mas não alarmados. Houve algumas visitas noturnas ao longo dos meses. Pesadelos, um copo d'água, uma pergunta que não podia esperar até de manhã. O que o surpreendeu foi ver Lee parada à porta. Seu pequeno corpo tremia visivelmente, seu rosto molhado de lágrimas. Lee, Vítor sentou-se. Levantei-me, acordei instantaneamente. O que aconteceu? A garota entrou, seus passos trêmulos, a voz tremendo de tanto soluçar. Ele está com febre alta. Estou com medo. Vítor não precisava de mais nada. Explicação. Ele jogou os cobertores para o lado e seguiu Lee, que já estava voltando apressadamente para o quarto que dividia. Com o irmão. Noah estava encolhido sob os cobertores, o rosto corado, respirando irregularmente. Soltava pequenos gemidos. Uma gota de água escapou de seus lábios rachados, e seus cabelos grudaram em sua testa úmida de suor. Vítor tocou a pele de Noah e imediatamente sentiu o calor alarmante, uma febre, e uma febre alta, a julgar pelo toque. Há quanto tempo isso acontece? Ele está assim há muito tempo. Perguntou, procurando o termômetro que guardava no criado mudo. Não sei, Lee. Sussurrou, com a voz fraca. Acordei porque ele estava se mexendo muito. Então eu o toquei e ele estava muito quente. Vítor passou o termômetro delicadamente pela testa de Noah. Ao digital o visor emitiu um bip quase imediatamente. 103,6 graus. Muito alto para o meu conforto. Vamos. Para o hospital, decidiu ele, sem hesitar. O breve lampejo de pânico nos olhos de Lee foi inconfundível, mas ela assentiu com a cabeça, confiando no julgamento de Vítor. Em menos de 5 minutos, eles estavam vestidos, e Vítor carregava Noah enrolado em um cobertor leve. O menino ardia em seus braços, alternando entre letargia e uma agitação inquieta. No carro, Lee sentou-se no banco de trás com seu irmão, segurando a mão dele e murmurando palavras reconfortantes que contrastavam com o medo evidente em seu rosto. Vítor atravessou a cidade adormecida com uma urgência controlada. Cada semáforo vermelho, um tormento, cada segundo, uma eternidade. A mente percorreu rapidamente as possibilidades médicas, infecção viral, bacteriana, alguma complicação decorrente delas. A desnutrição anterior e a melhora na saúde nos últimos meses fizeram com que esse retrocesso repentino fosse ainda mais doloroso. Cruel. O pronto-socorro pediátrico estava moderadamente movimentado mesmo naquele horário.
Vítor eles foram registrados na recepção, com uma breve explicação da situação. A febre alta de Noah garantiu-lhes prioridade, mas havia espera. Na sala de espera, Lee permanecia inquietantemente quieta, seus olhos nunca se desviaram do irmão, que cochilava inquieto no colo de Vítor. Seu rosto era uma máscara de preocupação madura, muito além de sua idade. Ele ficará bem. Vítor a tranquilizou, colocando delicadamente a mão livre em seu ombro. Os médicos aqui são muito boas. Lee não respondeu imediatamente. Quando respondeu, sua voz tremia. Com uma fragilidade que Vítor raramente ouvia dela. Minha mãe veio ao hospital. Ela nunca mais voltou. Suas palavras a atingiram em cheio. Vítor gostava de um golpe físico. Claro que, para Lee, hospitais não eram lugares de cura, mas também de separação permanente. Seu terror não se resumia à saúde de Noah, mas ao medo de outra pessoa. Perda irreversível. Noah não está tão doente quanto sua mãe estava, disse Vítor gentilmente. Provavelmente é apenas uma gripe forte ou uma infecção. Os médicos vão receitar remédios para ele e logo todos nós iremos para casa. Lee mordeu o lábio, incrédula. Promete. Prometo, respondeu Vítor. Sem hesitar. Ela estendeu a mão e segurou-a dele com uma força surpreendente. Você prometeu que ficaria comigo. Nós, disse ela, seus olhos escuros fixando-se nos dele com uma intensidade perturbadora. Vítor sentiu o peso daquelas palavras. Elas não eram apenas uma lembrança da promessa que ele fizera meses atrás sob um toldo frio. Elas foram um apelo à responsabilização, um pedido de segurança num momento de medo. Mais do que isso, simbolizaram confiança. Frágil, recém-formado, precioso. E pretendo guardá-lo, respondeu ele, seu. A voz dele estava firme, apesar do nó na garganta. Uma enfermeira apareceu na porta, chamando por Noah. Vítor permaneceu imóvel. Segurando o menino febril, Lee se recusou a soltar sua mão, caminhando ao lado dele ao seu lado enquanto seguiam a enfermeira pelo corredor branco. Na sala de exames, um jovem e eficiente médico verificou os sinais vitais de Noah, inspecionou sua garganta, auscultou seus pulmões e perguntou a Vítor. Perguntas, às quais ele respondeu da melhor maneira possível. Parece uma amigdalite bacteriana, concluiu ela após exame minucioso. Começaremos os antibióticos imediatamente. A febre dele deve baixar nas próximas 24 horas. Vítor sentiu um alívio imenso e inundou seu corpo. Lee, que havia acompanhado a prova ansiosamente, finalmente relaxou um pouco. Ele não precisará. Fique aqui, pediu ela, com a voz revelando sua principal preocupação. O médico sorriu gentilmente para Lee. Não, querida. Vamos administrar a primeira dose do medicamento aqui. Depois, você pode levá-lo para casa. Continue administrando os medicamentos conforme necessário. Dirigido. Lee se virou para Vítor, buscando confirmação em silêncio. Ele assentiu, concordando com as palavras do médico. Enquanto esperavam pela receita na farmácia do hospital, Noah se mexeu, seus olhos febris e vidrados encontrando. De Lee. Está tudo bem, ela sussurrou, acariciando seus cabelos suados. Voltaremos para casa. Em breve. Vítor percebeu como a palavra lar escapou naturalmente dos lábios de Lee. Não a casa de Vítor, não a mansão, simplesmente o lar, o lugar a que todos pertenciam. Já passava das 3 horas da manhã quando finalmente retornaram à mansão. Com a primeira dose de antibióticos e antitérmico em suas mãos. Noé dormia mais tranquilamente nos braços de Vítor. Lee, exausta de preocupação, também dormia. E, já tarde da noite, ela lutava para manter os olhos abertos. Vítor carregou Noah até a cama, cobrindo-o cuidadosamente. Lee subiu imediatamente ao lado dele, determinada a ficar de vigia. Você também precisa descansar, disse Vítor suavemente. Eu posso cuidar dele. Lee balançou a cabeça teimosamente. Quer ficar por perto caso ele precisa de mim. Vítor pensou em insistir, mas compreendeu a necessidade dela de manter algum controle para se sentir à vontade. Útil para proteger o irmão dela. Em vez disso, ele trouxe um colchão extra e o colocou ao lado da cama, acrescentando travesseiros. E cobertores. Podemos revezar, ofereceu ele. Você descansa um pouco e eu fico acordado. Depois trocamos. Para o seu surpresa, Lee concordou, acomodando-se na cama improvisada. Sem pensar muito, Vítor sentou-se ao lado dela, puxando um cobertor sobre ela como fazia todas as noites. Obrigada, murmurou ela, com os olhos. Pesado de sono, por não nos deixar em paz. Nunca mais, prometeu Vítor. Percebendo que nunca havia pronunciado nenhuma palavra com tanta certeza.
Quando Lee finalmente adormeceu, Vítor permaneceu ali. Entre as duas crianças, ouvindo suas respirações na quietude da noite. Uma respiração lenta, se acalmando. Com a ajuda de medicamentos, a outra, já profunda e estável, ficou aliviada por a crise ter passado. A noite de medo. Confirmou o que todos os pequenos momentos dos últimos meses haviam construído. Eles não eram mais 3 indivíduos sob a mesma responsabilidade. Telhado. Eles eram uma família, unidos não por laços de sangue ou documentos, mas pelo cotidiano. Escolhas, promessas cumpridas e mãos que se entrelaçaram firmemente na escuridão. O amanhecer chegou com um céu limpo, uma luz dourada de setembro filtrava-se pelas janelas da mansão Aill. Vítor acordou antes do alarme, conferindo tudo 2 vezes. Que tudo estava pronto, o uniforme passado e pendurado na porta do armário, a mochila novinha em folha cuidadosamente arrumada. Com os suprimentos, o almoço especial que havia preparado na noite anterior. Na cozinha, fez café enquanto revisava os documentos finais. Não eram muitas páginas, mas tinham um peso enorme. Cada linha representava não apenas obrigações legais, mas promessas sinceras que ele vinha cumprindo há meses. O advogado já havia explicado tudo em detalhes na semana anterior. Buscas exaustivas por Helena Soares não revelaram nada. Não. Não há registro em nenhum banco de dados hospitalar, nenhum contato com os serviços sociais, como se ela tivesse desaparecido. Presume-se abandono. O advogado havia dito que o juiz concedeu a guarda provisória. Hoje finalizamos o processo. A adoção. Vítor guardou os documentos quando ouviu passos na escada. Lee apareceu na cozinha. Ela estava na porta, usando o vestido azul marinho que haviam escolhido para aquele dia especial. Seus cabelos, agora mais longos e saudáveis, estavam trançada com esmero. Bom dia, disse ela, com os olhos desviando-se para a pasta. À mesa. Dormiu bem? Perguntou Vítor, servindo-lhe um copo de suco. Lee assentiu, sentando-se. Noah ainda está adormecido. Deixo-o descansar mais um pouco. Temos tempo. Eles tomaram o café da manhã juntos em um silêncio confortável, um ritual que havia formou-se naturalmente ao longo dos meses. Vítor notou as mãos de Lee tremendo levemente em volta da xícara. Você está nervosa? Perguntou ele. Perguntou gentilmente. Lee deu de ombros, um gesto que ele aprendera a ser seu sim silencioso quando as palavras eram difíceis de encontrar. E se fosse, não vai dar certo, ela finalmente disse. Não a papelada. Depois. Isso não é como esperávamos. Vítor entendeu. Não era o processo legal que ela temia, mas a permanente compromisso que isso representava. Nada vai mudar, ele a tranquilizou. Isso apenas confirma o que já somos. Depois, após o café da manhã, Vítor pegou as chaves do carro. Preciso ir a algum lugar primeiro. Sofia, estarei aqui em breve para ficar com você até eu voltar. Lee assentiu, compreendendo sem precisar de explicações. O cemitério estava tranquilo naquela hora. Vítor caminhava pela trilha familiar entre as lápides, carregando um pequeno buquê de mentiras brancas. Ele se ajoelhou diante da pedra polida com os nomes de Elisa e Olivia. Olá, meus amores, disse ele baixinho. Hoje é um dia importante. Um gentil brisa agitava as árvores próximas. Estou assinando os papéis da adoção, continuou ele. Liaria e Noah, vocês teriam. Gostei deles. Liar tem a sua força, Elisa. E Noah tem essa curiosidade que os olhos de Olivia brilharam. Ele traçou os nomes gravados com a ponta dos dedos, um gesto que repetira inúmeras vezes. Ao longo dos anos. Eu não os deixei para trás, disse ele, com a voz embargada. Apenas segui em frente com eles. Ele ficou mais alguns minutos, depois se levantou e tocou a lápide uma última vez antes de partir. Quando voltou para na mansão, todos estavam prontos. Noah correu até ele, exibindo orgulhosamente sua pequena gravata borboleta. Estou bonito? Perguntou. Perguntou, girando em torno de si mesmo com sua roupa. Muito bonito, afirmou Vítor. Lee o pegou no colo. Ela se aproximou silenciosamente. Você está bem? Perguntou suavemente. Sofia levou Noah para pegar o casaco dele. Vítor sorriu, genuinamente tocado. Sim, estou muito bem. O tribunal era um prédio antigo no centro da cidade. A cerimônia foi surpreendentemente breve. O oficial explicou os documentos, os direitos e responsabilidades, os aspectos legais da adoção. Quando chegou a hora de assinar, Noah já havia adormecido nos braços de Vítor. Dominado pelo tédio e pela sonolência infantil, Vítor mudou-o. O menino estava em seu braço esquerdo, mantendo-o seguro enquanto ele assinava cada documento com a mão direita.
Ao lado dele, Lee observava. A cada movimento, seus olhos seguiam a caneta. Quando ele chegou à última página, com o certificado oficial de adoção, ela estendeu a mão silenciosamente e segurou-a dele por um instante antes do último assinatura. Não foi nada dramático. Não houve grandes discursos, apenas uma pequena de mãos dadas, um momento de conexão antes do ato legal que formalizaria o que seus corações sentiam. Já sabia. Vítor completou sua assinatura, a tinta marcando o papel. Não se tratava apenas de seu nome. Representou uma promessa, um compromisso, uma escolha final. Parabéns, Sr. Aiel, disse o funcionário, carimbando o documento final. A adoção está concluída. Ao sair do tribunal sob o sol brilhante da manhã, Vítor carregava Noah, que dormia, em um dos braços, enquanto a outra mão segurava a de Lee. Sofia vinha alguns passos atrás, carregando em segurança a que estava assinada. Papéis na bolsa dela, dando-lhes espaço. Nenhum dos três disse a palavra família. Não precisavam. Estava escrito em os documentos que acabavam de assinar, o jeito como Noah se aconchegou no ombro de Vítor, a maneira como Lee caminhava ao lado dele. Com passos mais leves. Estava inscrito no futuro que se desdobrava diante deles. Um futuro que não apagou o passado, mas construiu sobre ele, transformando a dor em amor, solidão transformada em conexão e casas vazias em lares. Foi uma assinatura mais profunda que tinta no papel. Era uma assinatura de amor. O amanhecer surgiu com uma expectativa que faz o ar parecer mais leve, quase elétrico. Vítor acordou antes do alarme. Conferindo 3 vezes se tudo estava em ordem. O uniforme impecavelmente passado pendurado no armário, o novíssimo mochila com tudo organizado e o almoço especial que ele havia preparado na noite anterior. Na cozinha, ele preparou um café da manhã mais elaborado do que o habitual. Panquecas em formato de letras, uma especialidade que ele havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Meses. O doce aroma logo atraiu Noah, que apareceu com o pijama amarrotado e cabelo despenteado. Hoje é o dia, exclamou ele, subindo no banquinho para observar o fogão. Posso acompanhar-lhe até, e a escola também. Claro, respondeu Vítor, bagunçando carinhosamente o cabelo do menino. Somos a equipe de apoio dela. Hoje. Passos leves soaram na escada. Quando Lee entrou na cozinha, Vítor sentiu uma onda inesperada de emoção. Lá estava ela, vestida com seu uniforme escolar completo, um vestido azul marinho plissado. Saia, camisa branca, meias até o joelho. O emblema da escola brilhava em seu peito. Cuidadosamente costurado na noite anterior por Sofia. Bom dia, ela cumprimentou, com a voz mais suave. Mais do que o normal, suas mãos mexiam nervosamente na gola da camisa, um gesto que denunciava sua ansiedade. Você parece maravilhoso, disse Vítor simplesmente. Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Lee, por um breve instante. Seus olhos brilharam antes de voltarem à expressão preocupada. E se eu não conseguir acompanhar? Perguntou ela. Café da manhã, cutucando sua panqueca. Eu nunca fui à escola antes. A outra, as crianças sabem muito mais do que eu. Era verdade. Apesar dos professores particulares que a ajudavam nos últimos meses, Lee tinha lacunas significativas na educação formal. A decisão de colocá-la diretamente na 3ª série com crianças da mesma idade, em vez de a possibilidade de uma nota inferior, como e ter sido amplamente discutida com educadores e psicólogos. Lembre-se do que o Dr. Martínez disse. Vítor respondeu gentilmente. O mais importante não é o que você já sabe, mas o que você está pronto para aprender, e você está mais do que pronto. Lee assentiu. Não estava totalmente convencida, mas disposta a confiar nele. Ao longo dos meses, ela aprendeu que nem todos os adultos falham. Algumas promessas são cumpridas. Algumas mãos permanecem estendidas. Depois do café da manhã, Vítor ajudou. Noah se vestiu enquanto Lee conferia sua mochila 3 vezes, examinando cada item meticulosamente. Cadernos, lápis recém-apontados, borrachas macias e lápis coloridos mala que ela mesma havia escolhido na loja. Quando Sofia chegou para acompanhá-las, trouxe uma pequena surpresa, uma presilha de cabelo em forma de estrela prateada para Lee. Para que você brilhe no seu grande dia, disse ela. Prendendo no cabelo cuidadosamente trançado de Lee. No caminho para a escola, no banco de trás, Noah segurou a mão de Lee e inventava histórias fantásticas sobre o dia que se aproximava. Em sua imaginação fértil, Lee instantaneamente se tornaria o aluno mais popular, descobriria um tesouro escondido no parquinho e seria convidado a participar de um clube secreto de aventureiros. Suas histórias arrancavam pequenos sorrisos de Lee, visivelmente aliviando sua tensão. Vítor observava pelo retrovisor, impressionado mais uma vez pela dinâmica que havia se desenvolvido entre eles. Os irmãos.
Noah, o eterno otimista, iluminando as ansiedades de Lee, e Lee, a vigilante. Protetor, aprendendo gradualmente a ser protegido também, a escola primária São Francisco ocupou um quarteirão inteiro com seu prédio principal de tijolos vermelhos e seus extensos jardins verdes. Quando Vítor estacionou em frente, um fluxo constante de pessoas já seguia. Uma multidão de crianças uniformizadas e pais apressados já chegava. Liela olhou pela janela, com os olhos arregalados. Há tanta gente, sussurrou. E todas elas estão tão nervosas quanto você no primeiro dia, Sofia a tranquilizou, ajeitando a gola da camisa de Lee. Da última vez. Vítor saiu e abriu a porta para ela. Noah desabotoou o cinto de segurança. Rapidamente, determinados a fazer parte desse marco. Juntos, os quatro caminharam em direção ao portão principal. Uma professora recebia os novos alunos com um sorriso caloroso. Vítor sentiu o aperto de Lee em sua mão. A cada passo, a situação se complicava. No momento em que os pais precisavam se despedir, a poucos metros do portão interno, Lee parou. Seus ombros delicados de repente pareceram pesados, e ela olhou para Vítor com uma vulnerabilidade que ele próprio possuía. Raramente vista desde seus primeiros dias ali. Estou com medo, admitiu ela baixinho. Então após uma breve pausa, mas eu também estou feliz. Essas palavras simples resumiram perfeitamente o que todos haviam vivenciado. Nestes últimos meses, um delicado equilíbrio entre o medo do desconhecido e a alegria das novas possibilidades, entre a sombra do passado e da luz do futuro. Vítor ajoelhou-se à altura dos olhos dela, ajeitando a mochila e verificando o prendedor de cabelo em forma de estrela. O cabelo vai ficar bem, prometeu ele, segurando as mãozinhas dela nas suas. Você merece isso. E ela conseguiu. Depois de tudo que lhe havia enfrentado, perda, abandono, gravidez prematura. Responsabilidade, ela merecia essa chance. Merecia ser apenas uma criança com todas as alegrias e desafios que isso acarreta. Noah se espremeu entre eles, abraçando a irmã com força. Vai ser. Que este seja o melhor dia de todos, proclamou ele com absoluta convicção. E estou fazendo um desenho para você mostrar. Todos quando você chegar em casa. Lee o abraçou de volta, depois se endireitou, ajeitando a mochila com um novo ânimo. Determinação. Seu queixo se ergueu levemente, aquele gesto de coragem que Vítor aprendera a reconhecer e admirar. Veja, até mais tarde, disse ela, com um leve tremor ainda na voz, mas dominado pela determinação. Estarei aqui esperando. Vítor prometeu exatamente neste lugar. Com um último aceno, Lee se virou e caminhou em direção ao portão. A professora a cumprimentou calorosamente, apresentando-a a outra menina que parecia igualmente nervosa. De uma distância, Vítor observou-os trocarem palavras tímidas antes de entrarem juntos. Ao lado dele, Sofia discretamente. Ela ergueu a câmara, capturando o momento em que Lee cruzou a soleira, pequena, mas determinada, cheia de novas energias. Permitiu que ela sonhasse, sua silhueta emoldurada pela entrada da escola. Ela ficará bem. Sofia disse, guardando a câmara. Ela é mais forte do que imagina. Todos nós. São, respondeu Vítor, sentindo a mão de Noah apertar a sua enquanto ele acenava entusiasticamente para a irmã. Desapareceu dentro do prédio. A viagem para casa foi mais silenciosa. Noah acabou adormecendo. No banco de trás, exausta pela agitação da manhã. Sofia alternava entre checar seus e-mails de trabalho e folheando as fotos que havia tirado. Esta é perfeita, comentou, mostrando a Vítor uma foto de um. Luz vermelha. Capturou-lhe no exato momento em que ela olhou para trás pela última vez. Antes de entrar, com um pé sobre a soleira, o outro ainda em território familiar, seu rosto uma mistura de determinação e esperança. Estou enfatizando que Vítor decidiu imediatamente. Ao longo das semanas seguintes, um novo ritmo começou a se formar. Para sua própria surpresa, Lee se adaptou. Ela se adaptou bem ao ambiente escolar. Sua inteligência natural e sede de conhecimento compensaram as lacunas acadêmicas. Os professores enviaram relatórios positivos, destacando seu foco e determinação excepcionais. Mais importante ainda, ela começou a fazer amigos, colegas de classe que a convidavam para se juntar a eles no recreio, que se sentavam com ela na escola. Almoço, onde compartilharam segredos e risadas. Um mês depois do início das aulas, naquele dia Lee trouxe para casa sua primeira prova, marcada com um grande vermelho. Sofia chegou para jantar com um pacote cuidadosamente embrulhado. Um pequeno presente para comemorar, explicou ela, entregando-o a Vítor. Dentro. Era uma foto lindamente emoldurada, não apenas de Lee em seu primeiro dia, mas também uma pequena colagem, com Lee de uniforme e Noah. Segurando o desenho especial que havia prometido fazer, e Vítor no meio com um braço em volta de cada um deles,
todos sorrindo, todos conectados por algo mais profundo do que a proximidade física. Na parte inferior da moldura, uma pequena placa de latão trazia uma inscrição simples, porém impactante. Nossa nova vida. Vítor sentiu lágrimas brotarem em seus olhos enquanto colocava o quadro na parede da sala de estar, onde seria o primeiro. A coisa que viram ao entrar e a última coisa antes de sair. Uma lembrança constante não apenas de quão longe tinham chegado. Venha, mas de tudo que ainda está por vir. Porque esta não era uma história sobre salvação. Era uma história sobre permanecer, sobre ensinar, sobre recomeçar. Um prato de comida, um nome cuidadosamente escolhido. Escrito, um abraço sincero e uma foto em que ninguém faltava. Não foi uma final feliz porque, na verdade, não foi um final. Foi apenas o começo de uma nova história, a história deles juntos. Uma história de aprender a viver novamente. Sua história, onde até as feridas mais profundas puderam coexistir com a esperança e os triunfos do dia a dia. Uma história forjada nos momentos mais simples, uma rotina antes de dormir, uma risada compartilhada, uma mão estendida na escuridão. E assim começou sua nova vida, tecendo-se silenciosamente. Os fios da tristeza passada e da alegria presente se entrelaçam numa tapeçaria de resiliência. Um dia de cada vez, uma refeição, uma promessa de cada vez, tornando-se finalmente uma família em todos os sentidos da palavra. Se esta história te tocou, você também se identificou. Curta, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like, pois isso ajuda muito. Esta história pode ser recomendada para mais pessoas.